Salve, salve, meu povo! Está começando mais um Qualicast, o podcast oficial da Quali Digital. A Quali é uma empresa de gestão de tráfego. Se você tem algum produto ou serviço e deseja impulsionar, a Quali tem a missão de ser protagonista junto com você no crescimento das suas vendas e também da sua marca. Para saber mais, aqui na descrição do vídeo tem os nossos contatos. Nos chame através do Instagram ou do WhatsApp, que teremos o maior prazer em lhe atender. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Leonardo Jamono, sócio da Quali e host aqui do podcast. E nas redes sociais você me encontra lá como @leojamono. Me segue lá. E eu sou a Pamela, no Instagram, @PamelaMapê, é só ir lá e me seguir. Também sou host aqui do Qualicast e acompanho todos os nossos clientes de tráfego. O Qualicast é um podcast para gerar conexões, contar histórias e principalmente distribuir muito conteúdo de valor. O nosso convidado de hoje, ele é formado em marketing pela Universidade de Caxias do Sul. Ele tem especialização em gestão de marcas e em marketing digital. Está há mais de 15 anos desbravando o mundo da comunicação. Atualmente ele é consultor, palestrante e instrutor de marketing, vendas e inovação. Além de ser professor, ele é sócio da empresa Beco do Tráfego e criador do Marqueteiro Confesso, um projeto digital que visa disseminar conteúdos relacionados ao marketing para entusiastas do assunto em todo o Brasil. Então, seja bem-vindo. Marcos Torin. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. A gente tava falando aqui um pouquinho antes de começar sobre a abertura. Pô, Léo, que isso, cara? Acertei, né? Mandou bem pra caramba. Pode cortar essa aí, vou botar lá no meu Instagram. Essa ficou boa. Que isso, ficou bom demais. Obrigado pelo convite. Desde ontem, né? Não, tô ensaiando desde ontem. Mas assim, ó, eu acho que na abertura não tem a empresa. A Quali é uma empresa de gestão de tráfego. Eu falo isso? Falou? Ah, tá. Falou. Eu fiquei pensando assim, putz, será que eu falei, ou não falei? Falou. No corte a gente vê. Bom, é sem edição. Então, Claro. obrigada por aceitar uns convites, por estar aqui. Eu, como fã, acompanhando pelo YouTube desde o início do Marqueteiro Confesso. Fico muito feliz que tenha aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. E eu queria saber, principal curiosidade, quando tu decidiu ir pro digital e por que Marqueteiro Confesso? Boa, muito bem. Eu adoro contar essa história e obviamente que eu não consigo contar ela em todos os momentos, né? Em todas as palestras, porque ela precisa de um tempinho e aqui a gente tá com um tempo legal pra gente poder falar. Eu trabalho com comunicação. Eu caí de paraquedas na comunicação. Comunicação não tinha nada a ver comigo. Acabei de escrever um capítulo de um livro agora que vai ser lançado em agosto, em São Paulo. O livro se chama O Caminho do Empreendedor. E a minha parte, eu começo falando que eu era um aluno nota 6 em artes no colégio. Então, né, criatividade era uma coisa, assim, ó, que passava longe da minha vida, porque para mim criatividade eram os meus colegas que desenhavam bem. Né? Então, Sim. essa era a relação que eu imaginava sobre isso. Então, eu entrei na faculdade para fazer fisioterapia, porque eu gosto de esporte até hoje, muito. Eu achei que eu ia fazer fisioterapia e ia trabalhar com esporte e ia ser uma maravilha. E aí, no meio do caminho, fui descobrindo algumas realidades e tal. Falei, olha, esse não é o caminho, né? Vou sair. E aí, assim, não contra, mas de surpresa na minha família. Eu falei, vou trocar. E aí, então, tu vai fazer vou fazer administração e me disseram, então tá, pode fazer, agora tu te vira aí com os teus cursos de faculdade, né? Porque fisioterapia a gente tava te ajudando, agora vai embora. E aí, vai por mim. Meu irmão me conseguiu um emprego na empresa que ele trabalhava, comecei a trabalhar lá. E por conhecer outras pessoas, depois de 2, 3 anos, me dei bem trabalhando numa empresa, assim, lidei bem, consegui evoluir em cargos e tal, mas depois de alguns anos trabalhando, uma pessoa me tirou de lá, me colocou numa outra relação de trabalho com ela e no meio do caminho ela falou assim, olha, vou montar uma gráfica digital. Eu falei, mas como assim? Eu falei, não, mas eu tinha uma gráfica digital antes, então pensei em montar aqui, vai ser legal, vamos lá, vai lá dentro. Então ele me pegou e me jogou assim no negócio. Mas era um setor dentro da empresa ou não? Não, uma empresa nova. Outro business, tá. Uma empresa nova, e com outras pessoas, né? Com outro amigo também, que era sócio, uma loucura, assim. E aí a coisa foi andando, foi desenvolvendo, eu falei, eu na administração, né? Eu falei, não, mas se eu tô nesse negócio, quem sabe eu tenho que ir para alguma coisa que tem a ver mais com comunicação. Eu pensei em fazer marketing, mas não sabia o que era, né? Sabia que não ia ter que mexer com tanta coisa de ferramenta e desenho e coisas assim, como a publicidade, né? Todos os seus softwares. Eu falei, não, beleza, eu vou pro marketing. E aí fui, beleza, entrei lá. Aí eu tinha uma professora, vou chegar na história do nome, eu tinha uma professora que
admiro ela muito, a gente se encontra ainda pelos corredores da universidade, ela me convida para fazer aulas também da pós de marketing com ela, que é a professora Goretti, e ela insistia muito na questão do termo, que não podíamos usar marqueteiro, porque a gente tem um tom pejorativo no Brasil, e isso é diretamente relacionado com a política, né? E aí eu brinquei lá no final da faculdade, né? Eu brinquei e falei, olha, acho que poderia ter concordado com tudo que ela falou até hoje, né? Excelente professora, mas eu não vou concordar com isso, não. Acho que toda profissão tem um nome, né? Tem o arquiteto, tem o engenheiro, tem o médico. Daí um cara do marketing, eles formam, ele tem que ser o profissional de marketing. Como assim, né? Como que eu não posso ser o que eu devo ser? E aí eu assumi isso. O marqueteiro veio daí, né? De levantar essa bandeira e mostrar que Sim, sou marqueteiro. a gente não tá aí para enganar as outras pessoas, muito pelo contrário, é para ajudar, né? Sim. E aí também a gente não pode, né? Essa conotação política vem de 1 ou 2 ou 3, entre aspas, marqueteiros de campanha, que daqui a pouco nem marqueteiros eram, né? Enfim, poderiam ser qualquer outra relação de formação, poderiam ser jornalistas, poderiam ser publicitários, né? Poderiam, não vale nem entrar nesse assunto. E aí a história do Confesso foi uma junção, assim, meu irmão, quando eu era mais novo, eu estudava e minha família não tinha empresa. Geralmente meus colegas trabalhavam nas empresas dos pais, faziam office boy, coisa assim. Eu não tinha empresa para trabalhar, então eu não trabalhava. E meu irmão era mais velho. E ele sempre me chamava, né? Pô, tu não faz nada, é vagabundo, tá aí sem fazer nada. E aí nessa história ele tinha uma banda e ele tocava em shows e tudo mais. E eles tocavam aquela música das Aranha, Vagabundo Confesso. Vagabundo Confesso. E aí ele começou nessa história, não sei se fez 1, 2 ou 3 vezes, mas aí ficou comigo, né? Porque eu disse pra ele, ele falou, eu não lembro disso. Eu falei, mas quem apanha não esquece, não faz. Né? E aí ele cantava a música e disse, essa aí é pro meu irmão agora. Né? Aí eu falei, beleza, tá bom, né? E aí ficou nessa história aí. Quando eu tive que escrever algo, e aliás foi um treinamento aqui em Porto Alegre que eu fiz na Perestroika há muito tempo atrás, e tinha que escrever algo, né, sobre uma construção pessoal e tal, e isso apareceu para mim, assim, né. Falei, poxa, eu tinha me formado recém, tava entrando na especialização em branding, falei, cara, de vagabundo a marqueteiro, né. Eu escrevi essa frase, assim. E aí eu pensei nisso, e aí o marqueteiro, pensei do Confesso, juntei as coisas ali. Quando eu voltei pra Serra, na agência, falei, pô, os próximos cartões de visita que a gente fizer aqui, vocês tiram todos esses cargos aí que vocês têm aí, vocês colocam o que vocês quiserem na sua apresentação. E aí cada um colocou uma coisa, tinha umas coisas legais lá, meu sócio colocou lá da cidade que ele era, do interior, a outra colocou RP, só que não só isso, a Manu que ainda trabalha comigo, e eu botei Marqueteiro Confesso, e ficou uma assinatura do cartão. Até que a agência começou a não fazer mais sentido, né, depois aquela gráfica virou uma agência, de verdade, assim. E até que a agência começou a não fazer mais sentido e a nomenclatura ficou, né. Comecei a trabalhar sozinho, fui para as consultorias e tal. E aí, em 2017, oficialmente, depois de 2 anos, em janeiro de 2015, eu desfiz a agência lá, continuei com a empresa. Em maio de 2017, eu pensei, eu vou ir para o digital, assim, de uma vez por todas. Na época, a gente já trabalhava com marketing digital, fazia os posts, né? Os 3 posts por semana para as empresas. Mas sabe que aquilo não fazia mais muito sentido, né? A gente até discutiu um pouco isso antes, que não faz muito sentido agora. Daí eu fui pro digital com força e usei esse nome. Entrei direto com Marqueteiro Confesso, @Marqueteiro Confesso. E aí comecei dentro dos canais, por Instagram, site, o YouTube, que a gente conversou. E por aí foi esse início, assim, né? Uma coisa que foi um pequeno acidente, algumas coisas que se encontram no meio do caminho, para descobrir que o que eu sei fazer hoje é comunicar. Mas é os caminhos que nos levam, né? A gente vai indo na intenção e sem pensar, mas é o que a gente constrói, né? É sobre o que a gente constrói ali onde a gente tá. Na minha mente, o Marqueteiro Confesso, eu nunca tinha escutado essa história. Eu gosto de saber como as pessoas pensam. Ó, era do livro Confissões de um Publicitário, eu acho. Eu pensei, certo que ele leu esse livro e aí pensou, vou botar Marqueteiro Confesso. Nunca li. Na minha cabeça era muito esse livro. Que bom. Mas isso é bom. Isso é o poder da marca, né? Ela precisa dar essa amplitude. Sim. A marca precisa dar. O Marqueteiro Confesso é uma marca registrada, INPI, ela é minha. Não foi fácil. Poderia ter algumas discussões sobre um possível registro dela. Não houve, tá lá, meu quadrinho todo, registro de marca. Claro que isso foi um pouquinho depois, né? Precisa ter um pouquinho mais de dinheiro para isso e tal. Mas
tava conscientemente esperando, pensando, ninguém vai fazer essa sacanagem comigo, né? Mas, por favor, não façam o que eu fiz, né? Se vocês têm um nome, têm uma identidade, é importante esse registro, porque de uma hora para outra ele pode estar sendo ocupado por alguém e a gente perder esse espaço, né? É muito fácil, né? A internet, ela tem muita facilidade para novos entrantes e isso acaba podendo outro ocupar o teu lugar. Ele vê que tu não tem o registro, já começa a pegar teu nome e já parte de tudo que tu construiu. É porque para site, tu vai lá e coloca 2 letrinhas e beleza. Para marca não pode, né? Para marca tem fonética, tem escrita, dá para botar sua identidade, o logotipo ali. Então para marca tem muita avaliação para não ser, né? Para não confundir. Então eu consegui fazer isso, mas veio dessa história maluca de junção de coisas que tem a ver com aqui, tem a ver com a professora, tem a ver com o meu irmão. Não falar marqueteiro. E eu encontro ela direto. E eu dou aulas com ela, né? Ela me chama para dar aulas. Eu trabalhei após na Universidade de Caxias do Sul, após de marketing digital. Eu construí a pós junto com ela. Me chamou para construir a pós, trabalhar a estrutura e eu fui fazer isso. E hoje ainda ela é contra a palavra marqueteiro. Não, ela me apresenta, ela diz assim, tá aqui o marqueteiro. Mas aí ela já dá risada, ela fala, Marcos, é um grande profissional, apesar do nome, né? Ela fala Mas sempre mudou um pouco a conotação do marqueteiro, acho, depois que veio o digital. Assim, ao meu redor muda, né? Porque eu vejo diferente e as pessoas que passam por mim acabam vendo diferente. Então eu tenho, tipo, um orgulho, assim, incrível, né? Me arrepio, assim. Eu vejo um aluno meu colocar marqueteiro, escrever marqueteira. Sim. Eles escrevem, né? Eles se autodenominam isso. Que eles viveram um período comigo entendendo que a gente está levantando uma bandeira que precisa. Porque mesmo que tu diga profissional de marketing, isso pode ter resquício de uma conotação de alguém que veio aqui para te enganar. Sim. Para que venha te passar a perna, né? Então o marketing ficou com isso, né? O resto da comunicação não sofreu muito tanto quanto o marketing em si. E que nem é tanto do marketing esses trabalhos realizados. Mas o marketeiro em si ficou... Então, como isso é muito próximo a mim, para mim escapa um pouco. Agora, é legal até ouvir de outras pessoas. Como vocês veem, como as pessoas veem isso, se quando fala o que sente, né? Mas eu ainda sei que pega um pouco, mas bora lá. Né? Eu acho que hoje em dia pega mais um pouco pelo digital, porque as pessoas não têm... mas marketing digital não que não seja marketing, as pessoas têm aquela coisa provavelmente o marketing digital, muitas vezes é correlacionado a... Pode. As pirâmides, né? Aí pra mim isso já tá longe. Mas sim, eu concordo contigo. Mas pra mim faz tempo que isso não pega. Faz tempo que não vem essa relação. Sim. Faz tempo que isso não vem. Mas eu sei que tem. A gente tem um trabalhinho assim de... Não, peraí. Marketing digital o marketing no digital. Mas ainda tá se disseminando já. Já tá... E até nessa questão eu queria perguntar pra ti, Marcos, o que era a produção, o que a gráfica digital lá no começo produzia? Essa pergunta é muito boa. Faz muito tempo que eu não falo mesmo sobre isso. Nós compramos 2 máquinas, tá? Então era digital, né? Não era offset, era digital. Compramos uma máquina colorida para produzir cartões, para produzir folders, pequenos folders, até uma A3, com 2 dobras ali, né? Um folder grande. E até poderia ser catálogos grampeados, né? Só não ia fazer a lombadinha quadrada, a colinha lá, porque isso já era uma produção maior. E a outra era essa aí que era os olhos da época, né? Que foi feito para isso. A gente comprou uma máquina preto e branco para imprimir manuais de montagem para as indústrias, moveleira e metal da Serra, que era onde a gente estava localizado. Então era um manual de montagem, móveis de exportação. O móvel que é vendido para a Inglaterra. Eles compram móveis e eles se montam em casa. Tem um manual. A gente imprimia esse manual. Entendi. E aí imprimia, eu ficava lá dobrando, imprimia, dobrava. Cara, chegava às 5 da manhã, 6 da manhã, meu sócio chegava muito cedo também. E lá para dobrar, porque a gente não tinha o dobrador, né? Éramos nós, assim. Só que a gente via o seguinte, a gente trabalhava um monte para aquela lá de dobrar, aquilo era legal. Só que quando a gente vendia um cartão e tinha que fazer a arte pro cartão, dava mais dinheiro. Assim, porque foi um negócio totalmente de negócio, não foi veia artística e nada. E a gente falou assim, beleza. Então, quem sabe a gente comece a desenvolver mais. Vamos focar mais nesse produto. Claro, vamos focar mais. Até que devagarinho aquilo realmente, a gente vendeu a máquina de impressão PB lá e devagarinho virou realmente uma agência. E aí começou a incorporar pessoas de comunicação. RP, jornalistas, outros publicitários. E aí sim.
Porque nem eu e nem meu sócio na época, e depois meu outro sócio, éramos ligados à comunicação. No final das contas, eu que me formei em marketing era o mais ligado. Uhum. Sim. E aí começou a fazer a parte de logotipo, fazer as logos das marcas. Isso aí. Começou a fazer identidade, começou a fazer todo o manual, começou a fazer os catálogos maiores, né? Catálogo digital das empresas. Digital depois ainda, mas os É. catálogos físicos mesmo, aqueles catálogos mais robustos, as produções, foto, né? Todo A aqueles apresentação da empresa, o portfólio. Tudo, Esses dias eu tudo. mandei pra Pamela, me ajuda aqui a montar o portfólio. Cara, hoje em dia, eu não vou te dizer não, tá? Eu não vou te dizer assim, nunca mais fez. Mas é pouco tempo que eu paro para fazer e montar um portfólio, porque eu acho que os nossos canais precisam ser e precisam falar por nós. Eu não posso acreditar, e eu sei que isso é um pouco de crença da minha, não quebrou isso, mas eu não posso acreditar que eu te entregar um PDF com 10 páginas bonitas fale mais do que o meu Instagram. É difícil. É difícil. A minha realidade hoje, sim. Né? Então eu tenho certos serviços que eu preciso mandar o PDF. Claro, eu não de prospecção, mas para fechamento. Vou fechar contigo, eu te entrego o meu portfólio. Mas Eu aí também- porque o Léo tá falando de uma construtora, né? Isso é uma Daí- construtora também. É. Né? Então, às vezes, para Mas- um fechamento, eu preciso entregar o portfólio de obras Mas já pro executadas. serviço de tráfego já não é isso, né? Ah, não. Pro serviço. Já é um... Mas aí, ó, isso é só é só um bate-papo, né? Não, mas a gente gosta de todas as... Mas é mais uma mentalidade de qualquer outra coisa, isso, né? Por que pro serviço da comunicação meu Instagram fala e por que o meu Instagram... Eu nem vi, né, Léo? Sim. Mas por que o meu Instagram de consultora não fala tanto? Eles deviam os dois falar tão bem a ponto de que as pessoas compreendessem o que é. Ah, não, sim, não. Mas isso é mais a mentalidade do meu cliente. Aí, Porque exato. eu tenho... Eu gostaria de falar assim, não, cara, tu quer saber de mim? Pega meu Instagram aqui, vai lá e olha. Só que ele fala assim, Léo, eu tenho que mandar pro meu diretor. O diretor dele também tá no Instagram. Ele também poderia ir lá e olhar o meu Instagram. Mas às vezes é uma tomada de decisão rápida, onde ele vai ler um documento e vai assinar, Não vai mudar. né? Não vai mudar, mas... Não, vai. Não, mas Vai, assim, pá. como, enfim, protocolares da empresa, eu também preciso entregar uma proposta dentro de uma pastinha, onde tem o meu cartão de visita, né? Formalidade assinado. É que sabe o que? É tempo, né? É. O que me pega é o tempo para fazer algo que não é É necessário. duplicado, né? É Exato. serviço Não duplicado. é necessário. Então, em alguns momentos eu tenho. De verdade, tive que montar para algumas palestras. Eu criei 2 palestras agora que são musicadas. Uma é de marketing digital, chama Marketing Digital Uma Piada. Então a gente trabalha com paródias em relação a ela, que tá muito legal. E uma que a gente estreou essa semana. A gente estreou segunda-feira, uma palestra musicada também sobre comunicação interna nas empresas. Para também abrir um outro nicho, ter um outro olhar de mercado, e ficou muito legal. Essa, inclusive, é com meu irmão, músico, ficou muito, muito bacana. Então, para fazer elas, obviamente que eu tive que estruturar, as pessoas precisam enxergar alguma coisa. Mas eu também criei os vídeos delas, né? Uhum. Não o da primeira, principalmente, que eu já fiz várias. Essa outra, agora a gente vai começar a criar o vídeo dela, porque ele fala mais também, né? O vídeo dela fala mais. Nessa tua palestra, tu aborda bastante a parte do branding. Porque o branding é a identidade das empresas, não? Não sei se... É um assunto que tá bem alto agora, né? Sabe que eu tenho algumas histórias que não parecem, né, pra gente, mas quando a gente vai começando a conversar assim, eu penso que elas são bem inusitadas. A minha chegada na comunicação é inusitadíssima, né? Eu falei ali, pelo menos foi sem querer. Sim. Não pensava. E eu tive um encontro agora, esse final de semana, com colegas, 25 anos do ensino fundamental, que na época se chamava primeiro grau, né? Da 8ª série. Hoje acho que o ensino fundamental vai até o 9º, né? Vai ter mais um nome. Então, Era a 8ª série. 25 anos esse final de semana. E lá eu encontrei os meus colegas que eu olhava e dizia, esses são criativos, né? E óbvio, foram para caminhos relacionados à criatividade e tal, mas eu tava ali no meio deles, né? E trabalhando com isso também. Mas enfim, o do branding também. Quando a gente teve a agência, a Candu, que a gente inventou o nome do nada ali, ou só pro branding para ficar mais fácil, a gente colocou Candu, comunicação e branding. Isso era 2009. Uhum. Eu não tinha a mínima ideia do que era. Eu não sabia o que era.
Não sabia o que poderia entregar. Eu não sei o que é, quanto eu não sabia resultado explicar. e valor. Eu não sabia explicar. Uhum. Candu ia te explicar, a gente criou um nome, é assim, assim, assim. Mas tu me diz, o que é brand? Não sei. Então, muitas vezes, eu saí da minha sala, acessando o Google, tentando decorar a primeira frase para falar isso para as pessoas. E isso eu estava fazendo marketing ainda. 2009 ali foi nessa transição, porque a gráfica era 2007, a gente 2009. E aí eu acabo de fazer a graduação, e quando eu estava acabando de fazer a graduação na universidade em Caxias, surge a possibilidade de abertura da primeira turma de branding, de especialização. Eu falei, na aí, faculdade, na Na universidade de verdade, Caxias Sul. Caxias Sul. Eu falei, eu vou fazer isso aí. Cara, e aí 2 anos depois eu era especialista em branding. Eu falei, cara, agora eu sei o que é. Sim, foi profético. Não, agora eu sei o que é. Agora eu descobri. E o que o branding, quando tu fez o curso, e muito mais para vender, mas o que te agregou na tua empresa, no teu negócio? O branding é algo... O que mudou na tua cabeça quanto à estrutura de negócio? O branding é algo que não muda tão rápido, né? Ele precisa de tempo. Ele vai precisar de um médio prazo para acontecer. E tem uma coisa que incomoda, que são os dois lados sempre, o lado ruim e o lado bom, olhando lá atrás como foi a especialização, que foi o seguinte, o lado ruim foi, eu não tive digital branding, eu não tive marketing digital. Não teve. Em 2011, 12 ou 12, 13, não teve. Não teve essa disciplina, não teve foco nisso. Então, eu não sabia fazer nada disso. E ainda, os exemplos incomodavam. Porque se falava de Coca, se falava de Nike, se falava de não sei o quê, e eu não podia ser eles. Eu não teria esse dinheiro. Sim. Então esse foi o lado ruim. O lado bom é que certamente tudo que eu construí até agora é por causa daquilo lá. Porque hoje, o exemplo que não podia ser usado pode ser usado. E se tu não conseguir interpretar ele Por causa das ferramentas que tem. Por causa das ferramentas. Se tu não conseguir interpretar hoje que o exemplo da Nike te serve, tua capacidade de analítica ainda é muito baixa e a gente precisa melhorar isso aí. Aí tu diz, tá, mas eu não vou pra TV. Beleza, mas não é a TV. Tua TV é o teu Instagram, o teu filme é o teu YouTube, o teu outdoor, não importa. Mas tu tem mais do que um canal. Muito mais do que um, muito mais do que 2, muito mais do que 3. Pode ter 10 canais se tu quiser. E o que faz uma grande marca? Muitos lugares, canais. Então significa que a comunicação ela não é por repetição de agora, ela sempre foi assim. Então aquela realidade me fez construir o que eu fiz hoje, com um nome que hoje as pessoas escutam, às vezes gostam, dizem que nome legal, sólido, mas que no começo foi uma junção de histórias, e aí eu fui estudar storytelling para entender isso também. Então tudo isso me fez construir o que está sendo construído, obviamente, até agora. Né? Eu fui num evento agora, o Mentes Brilhantes ali, e a maioria dos exemplos era de grandes marcas. Ah, porque a propaganda da Nike, aí falaram a questão também de tu te reinventar, né, no mercado como profissional, que foi a palestra do Potter, e ele trouxe o exemplo da Netflix com a Blockbuster, que é, querendo ou não, também eu não conseguia trazer para minha realidade, né? Aonde é que tá a evolução do meu mercado, onde é que tá a minha revolução e aonde tá a minha comunicação. Como eu tô me comunicando com todo esse cenário, com as ferramentas, mas o que mais hoje, assim, eu tento buscar é o que é a minha marca. E acho que quando tu te entende que marca tu é, como é a tua marca, tu melhora a tua comunicação e consegue trazer mais comunicação mesmo para os teus clientes, né? Consegue atingir eles melhor. As pessoas falam bastante sobre conceitos de branding, claro que tem vários. Acker é o grande pensador que a gente tem sobre gestão de marcas, mas eu gosto de uma definição pop, assim, pop popular, que é branding é o que as pessoas falam sobre você quando você não está na sala. Uhum. É isso. Sobre isso. É isso. Esse é o tamanho, esse é o teu rastro de marca, né? O lastro que tu deixa. Então é isso. Gosto de pensar outras duas coisas. Então são pequenos conceitos, porque se a gente for pensar sobre prisma de identidade, sobre coisas e técnicas muito pesadas, a gente não vai conseguir implementar isso exatamente em todas as empresas, no dia a dia. Mas tem coisas que são muito simples. Então pensar isso é muito simples. Outra coisa muito simples. Identidade e imagem de marca. Isso é muito simples. Então assim, quando tu quer comunicar algo, não precisa pensar em identidade. Vamos pensar pelo exemplo. Quando tu quer comunicar algo, tu fez um post. Tu quer que as pessoas pensem alguma coisa sobre aquilo.
tu está criando ou buscando criar a sua identidade, ok? O que as pessoas percebem sobre aquilo é a imagem. E muitas vezes isso não está conectado. Pode ser que vocês tenham, hoje em dia, pode ser um pouco em desuso esse exemplo, mas ele é bom. A gente ainda a geração Z, quem sabe, já tenha mais dificuldade. Mas da Y e X a gente vai entender bem. Aí a gente pensa o seguinte, um banco, ele faz uma propaganda e fala que a gente é especial. E se eu preciso do atendimento dele, é muito difícil. Então ele quer criar uma identidade, porém a imagem percebida por mim não é a que ele está querendo criar. Então aí entra o branding, aí entra a gestão de marcas. É fazer com que as pessoas tenham uma relação muito próxima de quem a gente é para o que a gente está querendo entregar. E os canais digitais estão aí para isso. E aí a gente volta para a história do portfólio. Né? Tá aqui. Né? Se tu não conseguir realmente compreender tudo por aqui, tá tendo alguma falha. Ah, mas a gente vai entrar naquela questão protocolar, uma geração que precisa daquilo. Ok. Aí a gente faz um corte. Mas se não, precisa ser identificado por isso. Mas aí, Marcos, lá em 2015, quando tu fecha a agência da gráfica, né? E começa a agência, a comunicação, ela vem mudando e ganhando novas ferramentas, né? 2009, a gráfica para agência 2009. 2009. 2015 eu fechei tudo e fui para tudo. consultorias, para mentorias. 2015 foi o ano que eu falei assim, ó, eu dei errado. Não, eu tive que fechar uma agência. Sim. Ela era bonita, parede colorida, videogame, tinha tudo. Inspiração Google. Não, mas assim, Deu errado. nessa agência, qual eram as ferramentas de comunicação que às vezes ficou muito do cardzinho, né? E aí, como é que era esse trabalho de gerar a comunicação e colocar tudo que o post intencional que eu anotei aqui dentro de um cardzinho? Não sei, não tinha nada. Era outra época, né? Não tinha nada. Eu nunca, ó, de 2009 a gente ainda era muito incipiente, ainda nem tinha Facebook para nós, não era uma coisa clara, né? Acho que foi 2010, 2011, a galera começou a voltar de viagem e tal, começou a trazer o Facebook pra gente, a gente foi substituindo pelo Orkut. Mas como negócio, vamos pensar que ele foi 2010, 2011, que as empresas começaram a fazer postzinhos ali, 2012, 2013, 14, beleza. Isso me lembro muito claramente de a gente estar fazendo os posts lá e logo veio Instagram ali também. Então, assim, nesse período que a gente comunicou, vendeu isso, eu nunca me comuniquei. Nunca. Eu nunca fiz um post. Eu fiz post lá, eu tinha um Instagram pessoal na época, não existe mais, Marcos Vetonin lá, não existe. Fiquei só tenho Marqueteiro Confesso. Mas eu nunca fiz um post pra agência, eu nunca fiz um vídeo pra agência. Eu nunca escrevi um texto pra agência, eu nunca fiz nada. Então era uma coisa completamente diferente, né? Hoje eu imagino que era, pra mim, o que eu fazia, eu penso que era muito fake. Sim. Mas também é outra realidade, né? Era. Hoje em dia, se tu tivesse, que nem quando tu parou e o Marqueteiro Confesso surgiu, tu meio que se obrigou a se posicionar nas redes sociais. Não, eu quis, eu me obriguei e eu quis. Eu falei assim, ó, eu imaginei que eu poderia ter mais resultado. Sim. E eu criei uma teoria para isso. Qual? Que é um convite. Seja o próximo idiota. Da onde que eu tirei esse negócio, tá? E eu não tenho nada a ver com os idiotas que estão falando por aí, tá? É outra coisa. Não tem a ver com o livro, não tem a ver com o Marcos também, que fala não seja idiota, seja humano. Tu foi na palestra lá do Mentes Brilhantes, o Marcos Rossi fala isso, né? Não é isso. É o meu idiota aqui. O que é o seja o próximo idiota? É o seguinte. E aí eu tô falando por mim e eu acabo imaginando que isso respingue pra muita gente já me falou isso, então legal. Bom que aconteça. Eu ficava, antes de fazer, deitado na cama, eu digo lá na serra, friozinho, né, cobertor, no celular, olhando as pessoas fazerem. Olhando vídeos, olhando qualquer coisa. Posts, e adivinha? Só criticava. Tudo era ruim. Eu fazia muito melhor. Na minha cabeça, né? Que eu nunca tinha feito. Sim. Então eu sei falar melhor, eu falo melhor, olha o sotaque desse, olha a roupa, olha, sabe? Então, assim, tô lá achando que todo mundo tá errado, que todo mundo é idiota, eu não tô fazendo nada. E aí tu levanta dessa cama confortável e tu começa a fazer. E o movimento, ele começa a acontecer. Porque até então, tu fica trocando de aplicativo e o banco não traz nada, né? Não tinha dinheiro no banco. Aí tu começa a se movimentar e tu começa a ver que esse aplicativo do banco também movimenta, né?
E aí tu começa a Então, perceber. eu passo de fase ali. Exato. E aí tu começa a perceber e um dia vai chegar pra ti essa informação de que alguém achou que tu era um idiota fazendo aquilo lá. E aí tu diz assim, chegamos lá. Uhum. Agora tá resolvido. Agora eu sei que eu tenho que continuar aqui. Então, por isso que quando for tratado como tal, é esse o caminho. Não tem errado. Era mais essa parte que eu queria provocar mesmo, porque assim, tem muita gente que faz o postzinho ali intencional na maior das boas intenções, e às vezes até nós do tráfego, a gente estrutura a campanha, monta uma super estratégia para um lançamento, alguma coisa, e não tem às vezes o resultado esperado, né? E às vezes a pessoa diz, tu não utilizou a estrutura certa, não utilizou a estratégia correta, ou não montou bem a campanha. Mas é sobre o fazer e às vezes a expectativa do que tu tem que entregar e as ferramentas que tu tem, né? As empresas que tu tem. Tu disse ali que tu não te comunicava, não, que tu fazia não fazia a comunicação da tua empresa ali e pensava assim, eu faço melhor. Isso aqui não é o suficiente para mim. Mas também tem isso, né? A questão ali que eu apontei na tua outra fala é, tipo, eu me coloquei, né? Eu penso hoje, se tu tivesse agência hoje, né? Uma dúvida que a gente sempre tem e que todo mundo sempre pergunta pra gente, nossos clientes, todo mundo, é me posicionar eu como marca, né? Tu é tua própria marca hoje. Ou ter, ou me colocar à frente da minha marca. Essa dúvida, ela é provavelmente, depois de qual é o melhor horário para postar, a que mais aparece. Nós vamos pular qual é o melhor horário para postar, isso é uma conversa madura, né? Então a gente vai deixar essa conversa de lado. Agora, essa aí é uma dúvida que aparece muito nas palestras, por exemplo. Poxa, eu tenho uma empresa, como é que eu faço? O que que eu misturo, o que que eu não misturo? Não há uma resposta única, mas há uma resposta global que eu acredito que traga entendimento, que é o seguinte. Primeiro, se tu é um profissional liberal, a tendência é que tu traga tudo junto mesmo, tá? É uma tendência. Porque eu tenho uma empresa com mais pessoas, não é só o Marqueteiro Confesso. E as pessoas trabalham na empresa Marqueteiro Confesso. Então, tá tudo bem, isso vira empresa mesmo. O grande exemplo que eu sempre tive sobre isso, agora ele criou um Instagram pessoal, mas ele seguiu muito tempo com um Instagram só, um cara que eu fiz mentoria, o Henrique Carvalho, ele sempre foi o viver de blog. E agora ele criou o Eu Sou o HC porque ele criou um outro posicionamento. Mas, poxa, pra mim ele sempre foi uma referência de que ele era uma empresa lá com a cara da pessoa. E com 14 funcionários na época que eu fiz a mentoria com ele. Então, assim, essa questão ela é muito relativa, mas pensa sempre o seguinte. Se tu não tem uma decisão clara sobre, eu vou fazer tudo em um só, torne o teu ambiente de negócio o mais pessoal possível. O mais pessoal possível. Então se posiciona lá dentro. Então faz teu vídeo lá dentro, coloca as coisas lá dentro. O problema é quando as pessoas confundem e não conseguem mais saber onde fazer. Então eu vejo muitas empresas fazendo, para cada ramificação da empresa, fazer um Instagram diferente, as pessoas de direito têm um Instagram diferente. Então um pouquinho de conteúdo em cada lugar. Um pouquinho em cada lugar não vai funcionar. Tem que ter um monte em um lugar só. Então te posiciona lá dentro. Coloca teus vídeos lá dentro. Mas lá eu não posso botar o cachorrinho que dá engajamento. Leva ele para a empresa, coloca e vai dar engajamento. Torna pessoal o teu negócio lá. Agora, se você sente liberdade de também abrir os horários fora, os finais de semana, para poderem estar dentro da rede social, do Instagram e também comunicarem de alguma forma e acharem a fórmula para isso dentro do negócio, tá tudo liberado. Não existe nenhuma amarra sobre isso. A questão é, a gente quer ver pessoa. A gente quer ver movimento de gente. Eu sempre faço o teste de pegar os teus 10 primeiros stories e abrir os 10 primeiros para ver se vai passar algum e não vai aparecer ninguém. Provavelmente vai aparecer. Como é que é? Pega teus stories aí, olha os 10 primeiros pra ver se não tem gente aparecendo ali. Como assim, gente aparecendo? Pessoas. Tipo, vamos ver se tem algum que tenha a foto de uma casa, mas aí próximo vai ver a Vamos ver se vai ter algum que tenha uma empresa que postou 5 produtos só. Tá. Sabe? Esse tipo. Não, eu achei que eram os meus stories. Não, os stories que tu vê. Os stories dos que tu acompanha. Não, com certeza. E aí é isso. Então a gente sabe muito bem o que a gente quer ver, mas a gente não sabe muito bem o que a gente quer postar, né? Sim. Esse papo, ele é muito bom, porque me leva a
a uma argumentação, assim, a um pensamento que aconteceu na semana retrasada, alguma coisa assim, e que me incomodou profundamente. Que foi para negociar uma palestra, e na negociação estávamos falando sobre os temas. Eu falei sobre os temas que eu tenho, e não tem problema em chamar algum outro tema que não seja marketing digital, senão eu não teria feito os outros temas. Agora, na argumentação de trocar de tema, a pessoa falou assim, vamos fazer o outro, marketing digital tá muito batido. Aí eu falei, não, então nós vamos ter que conversar sobre isso aqui agora. Da onde que tá tirando isso? Não, tô vendo palestra, tô vendo não sei o quê. Tá, mas qual é da onde é? Cadê a profundidade? Falar que marketing digital tá batido. Estão falando um monte sobre isso. A gente tá falando nisso aqui agora. Tá? Beleza. Agora, me mostra aí as empresas que estão felizes, estão tendo resultado, estão trabalhando bem, estão com estrutura de postagem, estão com ritmo, estão fazendo vídeo, tráfego pago. Me mostra as empresas que estão fazendo isso bem. É uma minoria esmagadora, né? Não tá batido nada, as empresas não conseguem fazer ainda. Não sabem fazer. Sim, tá só começando, né? Estão precisando de ajuda para isso. E aí nasce um ramo gigantesco de empresas que vem de várias estratégias, né, cada uma focada, e tu tem vários segmentos, que é o das tuas palestras, o confessionário, que tu tem as mentorias, o acompanhamento com aulas, e o Beco do Tráfego. O Beco do Tráfego, que trabalha com tráfego pago. Isso. Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente, falasse do confessionário, falasse do Beco. O confessionário é uma comunidade onde alunos, né, empresários, não só, podem ser os colaboradores das empresas também, estão lá. Dentro de um grupo de network, onde tem liberdade de mandar uma mensagem aqui e trocar ideia dentro do grupo. Eu tô lá, eu falo dentro desse grupo também. E além disso, essa plataforma, né, esse site que eles recebem aí de acesso, ele tem treinamentos gravados que vão estar lá dentro. E aí as pessoas podem ir para treinamento de conteúdo, pode ir para gestão de tráfego pago, pode ir para o último que a gente colocou lá foi um treinamento de Canva, para as pessoas que querem se lidar com isso. Aí vai lá, tem um treinamento explicando várias técnicas e ferramentas sobre identidade, ali, sobre construção visual. E aí todas as quintas-feiras a gente se reúne numa aula ao vivo, com diversos temas, e aí a gente pode navegar por vários caminhos, mas o cerne sempre vai ser a comunicação, né? É dali que ele veio. E um encontro mensal sobre um clube do livro e clube do filme. Aí esse é o Alexandre, meu irmão, que guia isso, né? Onde as pessoas vão lá, trocam ideias sobre os livros e filmes selecionados e, amplia o conhecimento sobre aquilo. Então tem muita possibilidade, muito legal. É isso que a gente faz lá dentro do confessionário. O Beco do Tráfego ajuda as empresas com tráfego pago, né? É isso que vocês também fazem. E o Marqueteiro Confesso, eu digo que é a parte da educação, onde a gente trabalha a mentoria, trabalha as palestras, trabalha esses acompanhamentos de treinamentos também. Então a divisão tá nesses três agora, o foco tá aí. Sim, a gente tem um mercado agora que vem muito forte as mentorias, né? E eu vejo que muita gente tem receio, né? Vamos falar aqui pessoalmente agora, basicamente, de entrar nessas mentorias, de, tipo, qual é o resultado que eu vou ter, realmente funciona. Teve agora um... Desligou o ar. Tava quase dando treco esse ar-condicionado aqui. Eu queria saber de que momento, assim, que surgiu, eu vou começar da mentoria, foi uma procura, foi uma decisão, e a importância da mentoria também nos teus resultados. Tu comentou ali que fez a do Viver de Blog, a do Tesma. Do Tesma a gente faz com o gestor de tráfego, né? Não sou eu que participo, já fiz com o Vitor Damasio, fiz com o Henrique Carvalho e também fiz com o Vinícius, né? De Porto Alegre. E tu quer ir sem mentoria? Vai mais devagar, não tem problema. Vai devagar. Mentoria é para acelerar. É para evoluir mais. Vai fazer com que tu fique rico, milionário? Pode ser que não. Não é isso. As pessoas acham que o ticket é muito alto de uma mentoria. Elas acham que pagar 15 mil reais, 20 mil reais é um absurdo. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que ter esse valor. Não estou dizendo que ele é simples e que ele é fácil. Mas tu tem que entender isso como empresa. Não como, se tu ainda entende como bolso, eu sempre vou achar muito caro. Se eu vou entender isso como empresa e na evolução desse contexto de empresa e o quanto eu posso andar, então todas me levaram para frente. Acabou? Não acabou. Vai ter mais, vão ter outras. Como eu faço isso também para os mentorados. Já fiz em grupo, agora estou preferindo entregar um trabalho mais individual, então é só uma preferência. Daqui a pouco eu posso voltar a abrir um grupo também. Mas é isso. Não quer fazer mentoria, vai mais devagar. Quer fazer mentoria, vai acelerar. Regra é isso. A comunicação, o Instagram, as ferramentas que existem hoje para se comunicar e se vender como empresa,
permitiu que tu te comunicasse com uma grande massa, né? Mas eu não sei, tu como especialista de comunicação, tu te comunicar para todo mundo é como tu te comunicar para também às vezes nada, né? Esse é um dilema gigantesco. E aí as pessoas, elas vivem isso, só que elas não... Elas têm que ter certeza que eu vivo isso também. Uhum. É difícil. É difícil. Porque eu também penso assim, poxa, eu sempre tive um pensamento assim, vou abrir isso, uma coisa interna assim que a gente fala muito lá. Vou pegar qualquer nicho, né? Se eu fosse um doceiro, né? Se eu fizesse salgadinho, se eu fizesse doces e soubesse o que eu sei de marketing, pode ser que eu teria produzido muito mais resultado já. Mas como a gente fala sobre o assunto e ele não tá falando só para esse, tá falando para todos, porque é o que eu consigo falar, né? Eu não vivi o doce para agora só falar para ele, né? Eu vivi o contexto e eu tive a oportunidade de atender muitos mercados. O Sebrae me deu essa oportunidade também de conhecer muito mercado moveleiro, indústrias, arquitetos. Então, desde o profissional liberal a grandes indústrias, eu tive a oportunidade de poder trabalhar. Então, às vezes, esse assunto fica aberto. Então, é um dilema que a gente vive também para potencializar resultado. Então, isso é normal. Agora, tem sim uma tendência muito clara de se a gente consegue encontrar ali um buraco de mercado e conversar com aquele buraco, a gente conseguir ter performance melhor. O número não necessariamente será maior. O número, visualização, curtidas, mas o número financeiro ali no final tende a ser melhor pela identificação. Eu anotei ali a parte da comunicação e tu encontrar uma comunidade e formar uma comunidade onde a tua comunicação ela vai ser mais assertiva, né, aonde tu vai ter melhor resultado no que tu tá te comunicando, às vezes é muito melhor tu realmente diminuir a quantidade de pessoas na qual tu atinge para aumentar o teu budget, né, o teu ticket de venda do teu produto, que o teu produto é comunicação. É porque o número da rede social, como ele é exposto, né, ele acaba, assim, causando um impacto. Sim. O número tem impacto. Só que ele pode ter um impacto muito curto. Eu posso ficar muito impressionado com 100 mil seguidores, começar a te acompanhar. Eu nem vou pensar mal de ti, mas pensa o seguinte, tu tem 100 mil seguidores, cliquei para seguir. Tu não postar mais, aquele impacto se desfaz amanhã. Então eu não lembro mais. Quantas pessoas você segue, você nem imagina, porque nem chega pelo algoritmo e tal. Uhum. Então assim, o número não vai causar impacto se tu não postar. Se tu postar e aos poucos eu entender que essa conversa não é para mim, também não vai ser tão relativo. Então, o impacto do número é inicial. Ele pode sim te ajudar a pessoa a seguir. Mas vamos olhar para um outro contexto. Vamos olhar para uma outra rede. Importante. Não vou dizer que é só no B2B, porque estratégias de marketing digital de grandes players usam muito isso. E-mail. E-mail, o número é importante. Beleza. Claro, porque tudo é funil. É do maior para o menor. Porém, importa tu ter 100 mil cadastros de e-mail, se 30 são desqualificados e tu continuar mandando para base, tu tá te prejudicando. Uhum. Tá prejudicando tua entrega, tá prejudicando tua ferramenta, tu tá muito prejudicado. Então tu é obrigado a limpar. Às vezes tu é... Eu acho que o Léo D'Agostino trouxe até esse exemplo. Quando tu tem uma lista de e-mails, até tanto e-mail marketing como também de lista de WhatsApp, Transmissão. tu acaba te comunicando com a pessoa e comunicando errado, né? Eu vi que ele usou o exemplo lá que ele é gremista, aí foi um negócio do Inter, e tipo, acaba queimando a tua empresa perante a... E aí, tu, ao invés de tu criar um cliente, tu cria um detrator da tua marca. Só que daí, quando tu trabalha com e-mail, tu tá tranquilo em querer um número bom. Uhum. No Instagram, não. Que seja qualquer número. Me põe um número aí que as pessoas vão ver o número. E a gente acaba sendo essa pessoa que vai valorizar o número, acaba incentivando que a coisa aconteça de qualquer jeito e a gente vê o que vê. A compra, né? O seguidor a qualquer preço. Às vezes não a compra, mas o postar a qualquer preço. Uhum. O conteúdo a qualquer preço, a exposição. Então, daqui a pouco é isso, né? Esse número, ele transtorna um pouco dentro do marketing digital. E quando a gente começa um trabalho numa empresa, tem que ter cautela com isso, tem que explicar isso para ela. Porque ela vai dizer, pô, e a curtida, e a visualização, né? E daqui a pouco ela recebeu o contato no WhatsApp, mas ela não tá valorizando. É uma loucura. É o que acontece. Acontece bastante, né? Normalmente a pessoa chega, eu queria ganhar mais seguidores. Tipo, eu queria aumentar o meu faturamento, né? Mas o melhor é que a pessoa usa a principal rede, o Instagram. Aí talvez ela não tenha mais
tantos seguidores, tantas curtidas, mas tem ali a procura pelo WhatsApp, outras formas, mas o número dos seguidores, das curtidas, ainda é relevante, ainda é uma coisa que as Claro. pessoas se apegam muito. Eu começo a fazer um trabalho, eu tenho medo de encarar um marqueteiro do passado, né? Aquela história que a gente falou, sabe por quê? Porque tu começa a fazer um trabalho e tu sabe algumas técnicas rápidas para dar número. Sem nada de obsceno aqui, sem comprar, sem nada. Do movimento mesmo. E aí tu vai lá e dá um número. E joga na cara. Entendeu? Diz, olha aqui, a pessoa, nossa, mas eu sei que isso, primeiro, não é tão sustentável e que ainda não tá vendendo. Então, às vezes, tu consegue isso como um fôlego para acalmar as pessoas. Olha só como é que é o movimento. Para acalmar as pessoas para te poder trabalhar e entregar o resultado. Sim. Mas tem que cuidar para não ficar sendo uma cortina de fumaça, né? Isso, daqui a pouco fala, Marcos, pô, cresceu aqui, mas, cara, isso aqui não tá me rendendo nada. Mas ele vai demorar um pouquinho para falar. Primeiro ele vai gostar do Primeiro ele vai crescimento. gostar. Ele vai dizer, que legal, nossa, vamos lá. E aí tu vai ter que trabalhar logo, entendeu? Então tu vai poder usar isso a teu favor, mas assim, num curto espaço de tempo, que senão ele vai cobrar. Óbvio. Sim. Mas no começo, pode ser que, ao contrário do que a Pamela falou, se ele vende e não tem o número, pode ser que ele fique chateado. É. E é bem isso que Olha acontece. que loucura. Eu tenho algumas pessoas, a gente participa de alguns eventos e as pessoas sempre falam, eu queria mais seguidores, eu queria ter... Mas eu acho que eu vou apagar meu Instagram e começar de novo. É. Porque eu não tenho mais engajamento. Porque as pessoas do meu Instagram já não compram mais de mim. Como se aquele público que estivesse ali... E às vezes as pessoas têm 10, 20, 30, 40, 50 mil seguidores e elas não enxergam possibilidade naquilo. E aí não é um Instagram novo que vai te fazer ter o resultado, né? Não, até porque eu sempre digo que a gente poderia fazer um bate-bola aqui e dizer um sonho. Aí O algoritmo que entrega pra 100%. Não, poderia ser, poderia ser. Eu não sei se o que eu pediria seria mais humilde ou não que isso, mas eu sempre diria que eu gostaria de saber o que eu sei hoje em 2015. Tipo, para trabalhar esse algoritmo. E deixa ele trabalhar como ele quer, mas eu queria saber isso lá. Mas enfim, poderia ser o teu que eu gostei. Só que daí ele ia entregar 100% para todo mundo também, né? Sim, o Aí quanto ia ser a de mesma coisa. conteúdo é... Aí no final das contas ia A ser gente não igual. ia conseguir consumir Então, tudo. essa é a relação de entrega é a seguinte, né? A gente fala com vários tamanhos de negócio, vários. A gente estava conversando antes sobre alguns também. Eu atendo alguns negócios que tem 400 lojas em todo o sul do Brasil, outro que tem franquias no Brasil inteiro, e eu atendo a loja da esquina. Então, todos os negócios, a pessoa vai ter que querer e estar disposta a fazer aquilo. E aí, o seguinte, ela fica nessa roda do número, dessa impressão do que pode dar e do que não pode dar, e esquece desse processo que ela teria como resultado financeiro, e isso prejudica a caminhada dela. Porque ela desanima, porque ela acredita que não está funcionando. Então, a gente deposita no marketing digital uma esperança injusta. Por que a esperança do marketing digital é injusta? Porque quando tu não tinha marketing digital e tu ia para o jornal, tu não fazia isso com o dono do jornal. Uhum. Tu não pagava pro jornal e ficava assim, vai vender, não vendeu, não vendeu? Quantas pessoas viram, quantas pessoas não viram? Tu não fazia isso. Aí tu dizia, Marcos, mas é outra. Claro, é outra realidade, mas por que tu se comporta tão diferente de quanto tu pagava a tua mídia no passado? Na TV tu não fazia isso também, tu não tinha essa cobrança. Aí tu contrata uma agência, contrata um freelancer, ou põe uma pessoa para trabalhar. No primeiro dia tu já tá com os olhão assim em cima dela, pensando, e aí, né? Cadê o resultado? Vai vender? Então a gente tem uma cobrança exagerada. E outra coisa, pega uma loja. Outro dia tem umas amigas que, inclusive, a gente tá fazendo um atendimento agora, e elas têm uma loja. E elas faziam lives, isso é uma cidade pequena, uma cidade do interior, faziam lives, e sempre tinham 60, 70 pessoas na live. E não sei se antes elas tinham mais, a pandemia fez com que as lives eram mais potentes e tal. Em algum momento elas falaram que não tava mais legal. Que tava pouca gente e tal. E alguém pode estar vendo isso e pensando, né? Realmente, eu não faria também para 60. Agora eu quero fazer... É uma questão de raciocínio e de ótica. Vou fazer o seguinte. Tu tá dentro da tua loja, tá? Te larguei 60 pessoas lá dentro agora. Não consegue atender. Não vai atender. Não consegue atender. 60 pessoas é muita gente. Para uma loja que vende dentro daquele modelo. Aí tu vai dizer, mas eu queria fazer um lançamento 6 em 7, 60 pessoas. Tá, era ruim. Então depende do que tu quer. Depende do teu objetivo. Tu não pode aliar. Mas é que o cara lá entrou, o Érico Rocha, lá tinha 4 mil, tinha só 60. Mas é outra coisa. Então, o que tá alinhado aí? Errado. Objetivo e expectativa. Que é o que está que é a expectativa disso. Então, ou alinha isso, ou não vai dar certo. Como
a relação de entrega, o que que tu enxerga principal no marketing hoje que é importante a pessoa analisar como resultado do marketing? A venda, óbvio, né? Ganhar o dinheiro, botar o dinheiro é certo. Só que o problema é que ela perde a relação de onde o dinheiro está vindo. O único marketing, a única parte do marketing digital que te dá a relação direta, vocês sabem qual é. Tráfego pago. Que tá lá o clique mostrou de onde veio. Agora, se tu tem um trabalho 100% orgânico, tu não tem a relação direta e às vezes tu desiste. Tu não tá percebendo que é daí. Se tu não tem um olhar atento, uma disposição a fazer, tu começa a parar de fazer a live. Tu para de fazer o Reels, que dava trabalho. Tu para de fazer o carrossel. E aí tu posta foto do produto de vez em quando. Então, no orgânico, a gente às vezes cai em descrença. Essa relação é complexa. Mas não acha que é... Tu trabalha com dois extremos, né? A loja da esquina e também com a loja com grandes colaboradores. Para qual dos dois negócios é mais trabalhoso continuar a relação do marketing inbound? O maior. É diferente, porque o nível de conhecimento, como a gente falou antes, não está tão grande sobre o marketing digital dentro dos negócios. Então o maior tem uma estrutura muito mais pesada. É mais difícil movimentar. É mais difícil de tem mais comunicar. dinheiro, ele tem mais Gerar dinheiro. cultura, o que que é a cultura, o que que é o... sobre Tu comunicação. acertar o cerne da comunicação. Aham. Claro que a gente vai encontrar empresas super bem estruturadas, tudo bem. E também tu vai encontrar um pequeno que ele vai argumentar para todos os lados que ele não tem como fazer. E também tudo bem. Mas o pequeno se movimenta melhor. Ele, poxa, se ele acredita, ele vai lá, ele faz. Daqui a pouco ele começa a trabalhar uma estrutura de conteúdo organizada, começa a se arriscar em alguns formatos que não fazia, separa um dinheirinho ali, começa a fazer um tráfego pago com alguém auxiliando isso do lado dele. E ele começa a perceber resultado e ele cresce. E ele cresce exponencialmente. Ele cresce assim. Ele cresce rápido. O tráfego pago faz isso, né? Uma estrutura bem feita faz com que tenha um crescimento Quando maior. tu acha que é importante, ou em que etapa tu acha importante do negócio entrar com o tráfego pago? Essa pergunta é boa. Eu gosto de responder. Porque assim, tem dois momentos dessa resposta. Primeiro, não há uma divisão de importância sobre o que eu vou falar. Mas há um caminho para que as coisas se equivalem. Que elas comecem a entrar numa equivalência. Então vamos lá. Para eu entrar numa equivalência de importância, obviamente, primeiro eu tenho que ter conteúdo. Tenho que ter postagem. Então primeiro eu tenho que ter fluxo, eu tenho que ter cronograma, eu tenho que ter estrutura, eu tenho que saber que toda segunda eu faço isso, toda terça eu faço um Reels. Nem vou falar quantidade, né? Não estou dizendo que tem que ser todos os dias, mas vamos lá. Pelo menos 3 feeds por semana. Vamos ser bem modestos, já que a gente está falando de marketing digital profissional aqui. Sim. Porque a pessoa vai dizer, pô, entendi o que o Marcos falou, mas a minha organização é 1 por semana. Beleza, né? Não está querendo muito. Alguém que faz 1 post por semana não está querendo muito. Está querendo, mas está lá mais ou menos. Tu não vai conseguir acertar a tua comunicação Dando com uma pessoa dizendo com um post na semana. Exato. Pensa que assim, tu tá falando uma vez na semana pro teu cliente. Quando o algoritmo entrega, de falar assim, olha só, celular, né? faça o tráfego. Exato. Então, assim, precisa ter estrutura de conteúdo pro tráfego entrar. Quando ele entra, ele assume a sua parte de 50%. Então, por isso que eu falei que são 2 momentos. Existe um caminho. Tem que ter conteúdo primeiro para ter tráfego depois. Mas quando ele entra, aí ele divide. Os 2 são igualmente importantes. Só que um vem antes que o outro. Por ordem de execução. Mas depois se equivale. E aí tem que tocar os 2. A gente, desde o começo que a gente abriu a Qualy, a gente assumiu o papel de não fazer conteúdo, não gerar o conteúdo, não fazer o social para os nossos clientes. Porque a gente acha, de uma certa forma, importante que ele entenda o que é o business dele, como ele vai comunicar. Porque muita gente abre um negócio e se torna empreendedor através de uma dor, né? E eu faço muito bem determinada coisa, ou me formei em determinada área e agora vou abrir o meu próprio negócio. Mas até tu te entender como empresário, te entender como negócio, não é da noite pro dia. Não é assim, numa videoaula do Sebrae ali, botando assim, missão. Minha visão é... Tu só vai entender os teus valores e a tua missão
no dia a dia da tua operação, no dia a dia do teu negócio acontecendo, tu fala assim, pô, aqui eu entrego. E aí começar a te comunicar com isso. Isso, é importante tu mostrar também esse processo, né? Se tu contrata uma empresa Fica à vontade pra... aí, Obrigado. Tu vai comendo aqui, eu vou pegar uma aguinha. Fica à vontade. Pode. Se tu coloca outra pessoa lá dentro, Você tá bom. tu vê... Não é a mesma coisa que tu ter alguém dentro da empresa comunicando o que tá acontecendo lá no dia a dia, passando uma visão que realmente funciona. Uma agência, né? Eu sou muito a favor de ter agências produzindo conteúdo para a empresa, eu acho que funciona, mas que nem todos os conteúdos não deveriam vir da agência. Por exemplo, aquele card bonito lá, vamos supor, tem uma universidade, matrículas abertas, né? Tem que ter, mas a comunicação do dia a dia precisa partir de dentro. Eu acho que é muito difícil algo que funciona que não parta de dentro da empresa. Vamos preparar um corte importante aqui ou não? Vamos. Vamos preparar um Prepara aí, Rafa. Vamos Tá- preparar um corte, Rafa, vamos preparar um corte importante aqui. A agência vai precisar rever o seu movimento de entrega. Ele vai precisar rever. E isso a gente vai analisar com o tempo. E por que eu tô falando isso? Porque ela ainda é modelo de antes, grande parte das agências são modelos de antes do marketing digital. Quando elas atuavam pontualmente nas empresas. Então ela ia lá fazer o catálogo, fazer a identidade, fazer a marca. Hoje, para ela chegar lá, trabalhar o marketing digital, a potência que ele dá, os seus stories, porque óbvio que existem agências e agências, mas quem aqui nunca ouviu que uma agência disse que a empresa não podia fazer os stories, que já que ela que era contratada, ela que tinha que fazer, e como que ela vai fazer sem estar lá? Então, no modelo que a gente está hoje, na velocidade que a gente tem hoje, a agência vai precisar rever o seu tipo de entrega, porque eu, Marcos, @marqueteiro, confesso, não acredito que esse modelo vá perdurar por muito tempo, como está sendo ainda feito hoje. Eu vejo pouca evolução desse tipo de agência tradicional que ainda mistura o que entrega como identidade, como material impresso e quer vender o seu social aí para fazer com que aquela empresa tenha presença digital. Ter presença digital não significa ter resultados no marketing digital. Sim, é isso que as pessoas precisam entender. Foi muito bom trazer isso, realmente, o corte do... Porque é uma coisa que as pessoas não têm... E porque elas também não vivem isso no dia a dia, né? Elas acham que uma foto melhor, um card bonito no feed vai performar muito bem e vai trazer... Os 3 posts, um do lado do outro, quando eles ficam lindo. bonitos, é aí que o marketing digital deu certo. Exatamente. E aí a gente tá perdido, né? Quando a gente acredita que é um post do lado do outro que faz funcionar o marketing digital, a gente tá perdido. Eu sempre acreditei, e assim, muitas vezes atrapalhei o setor do marketing ali, porque eu sempre falava assim, não tá clara a minha comunicação. Perfeito. O que eu tô fazendo não tá sendo correspondido lá na ponta. E aí a questão do idiota... Identidade e imagem ali. Aí a questão do idiota, às vezes eu pegava assim, pá, isso aqui tá idiota. Mas às vezes é o que tu tá fazendo. É exatamente o que tu tá fazendo, é um postzinho, às vezes, Porque pra bobo, ti é simples. que pra ti é simples, mas um post bobo do teu dia a dia, né? É exatamente a tua comunicação. E é ali que tu acertou. Quer ver, E é Léo? ali que tu gerou identidade com o teu cliente. Eu fui incorporando vários... como eu uso conteúdo o tempo todo, para dar aulas, para as palestras, e vai lendo e vai Tudo é absorvendo. conteúdo. Tudo é. Isso é uma primeira regra, porque quando eu vou explicar conteúdo, a pessoa me diz o seguinte, só não quero fugir da outra veia, mas a pessoa me diz o seguinte, mas eu tô cansado de postar só o produto, eu queria postar conteúdo também. Tá errado. Conteúdo é produto também. Produto é conteúdo também. Mas a grande questão é que quando eu fui incorporando muitas teorias que me fazem muito sentido, tá? Por exemplo, tem uma teoria, uma frase de um futurista chamado Alvin Toffler que diz que o analfabeto do século XXI não é quem não sabe ler e escrever, mas quem não consegue aprender, desaprender e reaprender. Eu adoro ela. Porque na comunicação ela faz muito sentido, só que essa frase encontra uma inimiga dentro das empresas, que é uma frase que diz aqui sempre foi assim. E numa empresa que aqui sempre foi assim, eu não consigo me movimentar. Agora, eu respeito aqui sempre foi assim, porque ele te trouxe até aqui. Agora, daqui pra frente, na comunicação, não vou falar sobre financeiro, sobre RH, isso não me cabe. Agora, se na comunicação a gente pode mudar, a gente pode começar agora se der errado a gente aprende de novo, vamos vir pro Alvin Toffler aqui, tirar aquilo ali? Pode, beleza. Não pode, então quem tá fora sou eu. Então, essa é uma teoria que eu absorvi. Agora, tem outras que eu fui criando.
na minha cabeça. E aí quando tu falou sobre o post que tu fez, que é um contexto simples, e que daqui a pouco a gente, pô, é o idiota, não é? Eu criei duas frases, assim, uma substituição que me ajudou bastante. A primeira é, cara, hoje nós estamos num movimento, e aí eu vou, quem sabe, linkar de novo com aquela história da agência, nós estamos num momento que não chega de parar para ter uma grande ideia, entendeu? Não precisa. Tu não precisa parar. Eu digo assim, ó, é o fim da grande ideia. Não precisa. Aí você, tá, mas e aí? Vai para onde? Tá, vou te dar uma âncora para te poder utilizar. Pequenas ideias todos os dias. Substitui. Aí tu vai dizer, tá, mas ideia ruim. Não, ninguém falou ideia ruim. Estão falando pequenas ideias todos os dias. Aí eu vou comprovar essa teoria. Para todo mundo que tá vendo e para vocês que postam. Beleza? Vamos lá. Tu já fez um post com muito cuidado, com muito amor, com assim, ó, esse é o post, entendeu? E aí tu postou. E adivinha? Flopou, né? Não deu. Não deu. E aí eu uso uma terminologia meia chula, assim, pra explicar o outro, mas eu digo, teve um outro que tu fez com os pés. E botou correndo, assim, sem revisão. E ele bombou. Então tu não vai ter controle de tudo. E leve pra si que quem matou até hoje as tuas principais ideias foi você mesmo. Porque não colocou aquilo pra rodar e pra ver o que acontecia. E se a gente for mais longe, a gente pode até adaptar isso para um pensamento de contexto de startup, de MVP, né? Mínimo produto viável. Por que eu tenho que fazer isso com os produtos? Não vou fazer isso com a comunicação. Vai comunicando, vai melhorando ela, né? Então, pá, se alguém para hoje, porque isso me doía muito, porque eu não era nada criativo, me doía muito alguém parar na minha frente e me dá uma ideia aí, me dá uma ideia para isso. Como se eu puxasse daqui uma grande ideia o tempo inteiro. Mas e aquela pessoa que é perfeccionista e ao ponto de, cara, só vou fazer o Instagram quando eu tiver. A primeira agência que eu contratei, eu falei assim, cara, eu quero ter no mínimo 3 meses de post programado. Porque eu quero entender a minha comunicação, ver se eu tô sendo claro no que eu tô transmitindo, né? E, cara, isso era uma trabalheira gigantesca. Se tu quiser ter um trabalho, todo mundo que quiser ter um trabalho, roda o meu feed. Roda para baixo. Que vai me pegar pela língua. E eu passo por isso. Tu vai encontrar o meu feed com o post daqui encostando lá no post lá de cima, mas assim, ó, 6 rodadas para cima. Porque a bolinha pegava e ela andava e ela corria. Era assim. Mas era aquele momento. Entendeu? Aquilo estava sendo entregue assim e tu queria ver como é que era. Agora eu não posso acreditar que o movimento que eu fiz em 2018 eu tenho que fazer hoje. E aí tu vai falar sobre perfeccionismo, para quem gosta, né? Para quem acredita, eu sou virginiano. Então isso era um problema enorme. Aí antes de eu criar essa teoria, eu me baseei em outra, que é existente, eu só mexi nela um pouquinho. Cara, feito é melhor do que perfeito. Aí as pessoas vão sempre querer te pegar. Ah, mas então de qualquer jeito. Ninguém disse para fazer mal feito. Só que é mais importante realmente fazer. Então não precisa imaginar que a tua entrega vai ser entrega que vai revolucionar o mundo, porque daqui a pouco ela não vai. E o problema estava onde? Objetivo e expectativa. Não foi alinhado. Mas e tu como um gerador de conteúdo, podemos dizer assim, né? Gerador de conteúdo. Analisando as ferramentas que tem hoje, aí eu talvez uma opinião pessoal, porque eu sinto muito isso, né? Tem muita dancinha e assuntos diversos atrapalhando a parte de conteúdo. Como é que tu consegue separar a ferramenta séria da ferramenta que tem, ou como é que tu junta tudo isso? Que estratégia que tu utiliza para ao mesmo tempo tá dentro do, né, Boa. Tá dentro das do gosto comum, escolher. né? E gerando assim conteúdo, então brinca com essa parte aí. O papo tá bom porque a gente se conheceu agora, né? E a gente obviamente não falou sobre as perguntas, mas como eu faço isso, é pensar o seguinte, conteúdo, tá? Então eu criei e explico isso. 3 pilares para a gente entender conteúdo. 3 pilares, tá? Primeiro, produto e serviço. É mostrar o que tu faz. 90 e tantos % das empresas só fazem isso. Só acham que é um catálogo, viraram o Botini do Shoptime, né? Então eles acham que aquilo é maravilhoso, só que eles só acham aquilo quando eles postam. Quando eles consomem, eles não gostam. Então a gente tem uma dupla personalidade aí, às vezes eu acho, em relação a marketing digital. Quando eu posto, eu acho que é isso que tem que ser. Mas quando eu acompanho, eu não quero essas empresas que só fazem isso. Então muito cuidado, né? Cuidado para não estar sendo o Botini aí do Shoptime. Muito bem. Primeiro pilar, produto e serviço. Segundo pilar, aí entra ali.
que é um pilar delicado. Entretenimento. Entretenimento. Aí vão dizer, bom, vamos lá. Aqui ninguém tá falando sobre qual é. Tu citou um antes, mas ninguém fala nada. Nós estamos, cada um tá pensando o que é entretenimento na sua cabeça, né? Muito bem. Aí eu vou falar sobre entretenimento para o empresário, e diz assim, não, aqui não pode. Eu digo, por quê? Porque somos uma empresa séria. Uma empresa séria não faz dancinha. Beleza. Vamos lá. Tá bom, beleza. Vamos pegar o exemplo da dancinha? Vamos. Tá. Depois eu vou desconectar ele, mas Tá. vamos pegar que é o melhor, porque é óbvio que quando eu falo nas palestras eu não cito e todo mundo fica pensando em dancinha, eu já sei. Eu falei Muito pra bem. galera. Tá. Mas então, falou bem. Vamos pensar o seguinte. Tu faz dancinha, tá? Quer dizer que quando eu chegar para comprar de ti, tu vai trabalhar um preço errado comigo, tu vai mentir o prazo de entrega, tu vai piorar a qualidade do produto e serviço, aí a pessoa se defende bem e diz, não faria isso. Aí eu digo, então, tá tudo bem. Você não deixou de ser uma empresa séria. Aí ela pode ter um determinado impacto com isso. Mas eu posso não impactar com isso. Ou não tanto quanto eu preciso. E aí eu vou para a segunda argumentação do entretenimento. Que é... Vocês sabem com clareza o porquê vocês entram numa rede social? A porta se chama entretenimento. É para passar o tempo. Ou alguém aqui entra no Instagram e diz assim, me dá meia hora que eu vou aprender umas coisas agora. Ah, mas eu aprendo, consequência. Uhum. Eu compro, consequência. Alguém pensa que entra no Instagram para comprar. Em algum momento que viu, pode ser. Mas a consequência é maior. A maior porta de entrada, o maior fluxo é sobre entretenimento. Então chegamos a uma conclusão que tem algo aí. Agora, entretenimento é só dancinha? Não. É pertinente para mim? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí eu preciso achar qual é o meu entretenimento. Uhum. Qual é o meu conteúdo leve? Qual é o meu conteúdo que te faz passar tempo comigo? A relação importante é pensar assim, tu gosta de conviver com uma pessoa ranzinza? Vocês gostam? Não. Com as marcas é igual. A gente quer conviver com marca leve e bem-humorada. Então eu preciso entender o entretenimento que é pra mim. Daqui a pouco o entretenimento pra ti é criar situações de enquetes e testes nos teus stories que são conteúdos que me fazem passar um tempo ali durante a semana. Pode ser. Pode ser um outro conteúdo diferente que não seja... É que a dancinha ficou evidente, então o exemplo para nós Sim, parece sim. que é só esse. Uhum. Mas existem vários. E aí o terceiro pilar que fecha tudo isso, que é o que eu mais gosto, e é o mais duro de trabalhar, mas eu sou fundamentado nele, e pouco saio dele, eu trabalho com entretenimento também. Mas o que eu não trabalho é produto e serviço, muito pouco, faço oferta ali direto. Mas o terceiro é conhecimento. Tô comparado contigo. É quanto as pessoas aprendem entrando nessa rede social. Eu pergunto pra ti, se eu entrar na tua rede social, eu vou aprender o quê? Ah, que tem um produto novo, um serviço novo, beleza, e amanhã e depois? Então eu só aprendo isso, beleza, então é botine, né? Então é Shoptime lá, não tem o que fazer. Agora, eu quero aprender aí. Ah, mas eu posso aprender sobre produto? Pode, mas eu quero aprender sobre conteúdo relacionado também, sobre o que tá ao redor. Então, essa estratégia eu vou pensar sempre, produto ou serviço, dependendo como tu entrega, entretenimento e conhecimento. Esses três pilares é o que juntam o conteúdo. Daqui a pouco o teu viés vai ser mais conteúdo, não tem problema, mais conhecimento, tá bom? Daqui a pouco alguém vai trabalhar muito bem em entretenimento e consegue engajar muito bem por isso também. Vejo várias marcas que fazem isso, profissionais também, liberais, fazem muito bem isso. Mas uma mescla saudável ali tem estratégia e entrega, tenho certeza. Claro que buscar isso para si, né? Cada partezinha do conteúdo, esse é o trabalho do dia a dia. São escolhas que tu faz, né? Às vezes tu tem um serviço e... Cara, eu sou extremamente técnico. Só falo sobre técnica. Em algum momento tu vai encontrar na tua comunicação uma comunidade que vai querer te ouvir. Né? Então, assim, a gente lá trabalha muito dados, relatórios, métricas, não sei o Dá quê. para trabalhar um conteúdo de entretenimento com as dúvidas que as pessoas têm nisso Uhum. e que para vocês é uma coisa muito óbvia e que deve gerar muitas dúvidas, porque eu sou um zero, né? Não sei isso. E aí, aí quando o cliente fala tal coisa, sei lá, dá para criar umas esquetezinhas, umas brincadeiras relacionadas e que não machucam ninguém. Sim. E que daqui a pouco vão fazer a pessoa ter um sorrisinho lá do outro lado. Cara, um sorriso do outro lado é uma conexão neural aí, né? Uma conexão de marca gigante. Só que a gente não valoriza isso, né? Eu não entendo que é essa construção que vai fazendo com que a gente seja maior, melhor resultado.
Então é isso. Então dá para achar esse tipo de conteúdo em todos os lugares. Eu tenho vários exemplos sobre isso, mas gosto de citar um, que inclusive eu fiz uma live com eles, e eu pergunto nas palestras, alguém aqui tem um negócio mais complexo do que esse para comunicar? Aí todo mundo quer saber qual é, eu coloco o slide, @Jardim da Ressurreição, o cemitério mais famoso da internet. Teresina, no Piauí. Fiz live com eles. Incrível. Incrível a comunicação, o jeito que tratam no presencial e no online, fazem brincadeiras. Tratam sério o que precisa ser tratado sério. E por que um cemitério não pode ter Instagram? É a vida. A gente ri, a gente chora, tá tudo bem. Mas no começo, né, a gente fala, vamos abrir um Instagram, pode ser que metade morra na hora, né? Meu Deus, o departamento de marketing não vai. E aí tu começa a quebrar também, ao buscar quebrar objeções, porque muitas vezes a gente fala de marketing digital, as pessoas olham para nós e dizem assim, para vocês é fácil. Vocês fazem isso. Para vocês é fácil. Queria ver lá no meu negócio. Mas aí tu falou assim, claro, tu como marqueteiro, né, sabe transmitir e comunicar o business dos teus clientes para, enfim, para gerar conexão com o outro lado, né, e usando de estratégias. E tu comentou que as agências hoje em dia, elas têm que mudar, vão ter que se reinventar. Hoje, o que tu enxerga de que é uma estrutura de agência que vai dar certo? Posso falar a verdade? Deve. A de vocês vai dar certo. Não, tráfego pago. Nossa. Tráfego pago vai dar certo. Por quê? Isso é a minha visão. O contexto de conteúdo, as entregas maiores, aquilo que a agência fazia uma vez, eu não sei exatamente como vai se modelar daqui para frente, mas aquilo vai ser mais difícil de a empresa fazer. Ela tem que se fazer uma identidade visual e tal. Agora, vamos falar. Vocês tocaram nesse assunto aqui, a gente estava falando de alguns assuntos antes e foi tocado nesse assunto, não no que eu estou falando, mas parecido. Quanto tempo vai demorar para uma inteligência artificial resolver isso aí? Já está fazendo imagem. Quanto tempo vai demorar para a inteligência fazer o logotipo da empresa? Não vai demorar. Mas e a inteligência, será que não vai entrar no tráfego? Pode ser, ou naquela pessoa interna da empresa. Uhum. Então, o que eu quero dizer é que a agência, como fazia antes, não vejo isso. Mas por que o tráfego não pode ser dentro também? Pode ser dentro também. Pode, a gente claro. também treina pessoas em empresas para que elas operem. Só que aí o grau de profundidade é muito maior. Aí, para a inteligência artificial entrar ali, a gente ainda não viu ela entrar. Mas não vai entrar? Claro que vai. Claro que vai. No caminho que a gente está, ela vai entrar. Daí a gente vai discutir isso depois. Mas hoje ela já faz texto. Só que cuidado, né, gente? Não é ir lá, escrever, ChatGPT, tá pronto. Todo mundo faz igual. Então isso é saber usar e maravilhoso, porque quem critica, porque nós vamos perder criatividade, tá maluco. Quem critica é uma pessoa que tem que tirar a calculadora dela. Né? Tira, porque ela não quer nada disso, né? Então nunca mais faça conta na calculadora. Então, ChatGPT para texto, a gente tem para imagens, a gente tem para áudio, para tradução. Então hoje a gente não tem isso para tráfego pago ainda, pelo menos não que eu saiba, assim, com tanta evidência como a gente está vendo, e é um processo de estudo que vai demorar mais para elas absorver. Demora, não é tão rápido quanto os outros. Então eu ainda vejo essa agência entregar muito, ter um crescimento grande. A dificuldade que eu vejo hoje para uma inteligência artificial entrar é justamente assim, tem momentos de campanha que tu coloca para rodar, que se tu deixar uma máquina rodando e retroalimentando e ela aprendendo aquilo ali, ela vai te entregar muito mais aquilo ali, ok, mas vai chegar um momento do teu business que tu vai mudar a estratégia, e aí tu precisa ter alguém Não, você vai. Então é claro, a ferramenta artificial, ela é maravilhosa, mas precisa de ter a inteligência pessoal para remodelar negócios, remodelar estratégias. Enfim. Em todos tem que ter, né? A gente falou isso antes também. Eu venho da teoria do Kotter, é tecnologia para a humanidade. Não quero tirar ninguém. E não vou ser eu que vou tirar também, né? A Exame estava com uma reportagem em dezembro dizendo que 60% das profissões vão terminar. Essas que tem agora vão mudar. E não é que as pessoas vão ficar desempregadas. A gente vai se adaptar a um novo jeito. Que a gente ainda não sabe qual é. Mas vai ser diferente. Sim. E algumas coisas a gente já viu no passado. E profissões que viram habilidades. Datilografia era uma profissão. É uma habilidade hoje, como é que tu não vai saber, né, digitar? Mas claro, quem fez curso faz melhor. Tá bom, mas ninguém mais faz. Porque tu vai aprender isso fazer, né? Habilidade. Então tudo que com certeza, as primeiras vão ser os esforços repetitivos, né? Aquilo que tu faz sempre da mesma forma. E não tem a ver só com indústria isso, né?
Pode ser nosso trabalho de escritório. Pode ser muita coisa. Pode. Mas sempre vai precisar de pessoas. Não tem como. É o que a gente falou do ChatGPT. Aí ele escreve. Mas o Google também entregava respostas. Uhum. Se tu não digitar nada lá, não entrega. Não entrega. Se tu não exatamente. souber refinar a pesquisa, não entrega. Eu acho que pega muito a parte do que tu falou ali do conhecimento. Né? E ele conhece aquilo que a gente deu pra ele, né? Exato. Eu escrevi o capítulo do livro agora e falando sobre marca pessoal. Isso é o que eu selecionei para falar. Que é o que a gente está fazendo aqui do bate-papo também, entregando uma estratégia para a pessoa ir lá se comunicar dentro da marca pessoal. E eu usei o ChatGPT para fazer isso. Porém, ele não escreveu nada, absolutamente nada. Então, como eu usei ele? Eu precisava de um número X de caracteres para entregar. Essa era a meta que eu tinha recebido. E eu escrevi muito mais do que aquilo. Mas eu escrevi assim, né, livre. E aí eu fui lá. E aí eu comecei a trazer para o meu tamanho. E, cara, foi incrível. Sim. A velocidade, as trocas, né, as sugestões, foi incrível. E tá lá. Meu capítulo foi utilizado o ChatGPT. Não para falar assim, ó, me conte a minha história. Como é que ele ia contar a minha história? Uhum. Sim. Como é que ele ia falar isso? Agora, quando ele trouxe para o tamanho que precisava, para a estrutura que precisava, cara, foi uma... Eu ia demorar, vamos supor que eu tenha demorado em horas, um dia para trazer ele de volta aí para os números de caracteres, teria demorado 2 semanas. Dúvidas, dificuldades, ia ser muito difícil. Ia ser muito difícil. Sim, eu até comentei, né? A gente falando sobre inteligência artificial sempre, que a questão da inteligência, tu dá pra ela aquilo que tu... Não que tu quer receber, tu dá pra ela as ferramentas pra ela te entregar aquilo que tu quer receber. Porque que nem a gente estudava, tá? A gente tem eu tenho, pelo menos, né, na nossa época, que tu estudava, fazia um resumo no teu caderno, tem todos os meus resuminhos lá, pastas. Eu tirava o xerox do teu. Pastas e pastas de resumo. Eu era esse aí, certo. Daí, por exemplo, eu que era essa pessoa. Tem os meus livros lá marcados, nessa página aqui, fazer um comentário. Se eu pegar todas essas informações que eu já tenho e der pra ele, vamos por, meus livros de marketing, tenho aqui 5 livros, e aí pegar todas as referências que eu usei ali, jogar lá dentro, colocar a minha opinião sobre aquilo, pedir pra ele, né, transformar aquilo em algo relevante, ele vai pegar as minhas informações, as minhas referências, tudo aquilo e me ajudar a produzir coisas interessantes. E no tamanho que tu precisa. Exatamente. Porque isso é uma demanda também que a gente tem hoje. Tamanhos, né? Formatos. Então ele vai te ajudar. E aí tu vai pegar uma pessoa que fez tudo o que tu fez e eu vou dizer que tu é uma pessoa sem criatividade que vai fazer isso. É uma loucura. Sim. E aí não é só tu entrar lá dentro e dizer, me diga, escreva um post sobre... Mas o que as pessoas fazem, tá? 5 dicas para marketing digital. Aparece as 5 dicas, eles transformam isso num post. Ponto. Só que daí tu fez a mesma coisa, tu fez a mesma coisa e nós vamos ver Todo tudo mundo igual. tá na mesma... E vai ser melhor ainda agora, porque antes as pessoas ainda disfarçavam um pouco e... Disfarçavam não. A gente pensa diferente, né? Então eu fazia 5 dicas, fazia outra e tal. Agora vamos fazer sempre as mesmas. Claro que ele deve entregar, tem a relação de ele entregar um pouquinho diferente, né? Mas vai ser tudo muito parecido. Então... Mas aí a pessoa pode usar a ferramenta para ter velocidade e ganhar escala. Sim. Mas se ela bem usada, é essa a ideia. Ontem eu fiz uma E aí vai experiência bem legal. no ponto daquela empresa, trouxe números, mas e a sustentação? Ontem eu fiz uma experiência bem legal, né? Eu tava pensando como estruturar uma mentoria. A gente tá fazendo uma consultoria pra uma Que médica. E aí ela passou lá todo o curso dela inteiro. A gente assistiu, né? Pra poder entender o que se tratava e tudo mais. Os tópicos principais ali. E aí tu alimenta a plataforma, alimenta o ChatGPT e pergunta, né? E dá os dados pra ele te dar a melhor forma de estruturar aquilo. Mas coloca tudo que tu quer, né? Impactar nas pessoas com aquele resultado. E ele vai te organizar todo aquele conteúdo de uma forma que tu pediu pra ele. Por exemplo, eu gostaria que o início fosse assim, o final fosse assim. Então ele vai organizar o conteúdo daquele jeito. Então facilitou muito pra mim, que não sou médica, né? Que não entendo profundamente aquele conteúdo dela, e ao mesmo tempo consegui organizar, e agora eu posso passar pra ela e dizer assim, o que tu acha, faz sentido essa ordem? Daí ela, com o olhar dela de médica, vai olhar, ela que produziu o conteúdo, ela vai dizer, não, Pamela, ficou ótimo. Então uma coisa que eu demoraria muito tempo pra fazer, Perfeito. Eu usei ele pra organizar tudo isso de uma forma bem mais assertiva e bem mais rápida do que eu faria sozinha. E várias simulações pode fazer, né? Isso, e ele pode fazer várias alternativas. Eu acho que a gente tem que aprender... Não, acho que a gente já tá nessa era que as pessoas ainda estão se protegendo disso, mas a gente muda todo dia, toda semana tem uma notícia diferente, a gente precisa se adaptar. Para fazer uma caracterização simples entre humanas e exatas, né? Eu brinquei na calculadora antes.
Pô, os caras sempre tiveram uma calculadora e nós aí batalhando para escrever, né? Então agora a gente tem a nossa calculadora. Calculadora. Claro, Tá exato. pronto. Que nem Tá a morte das profissões, né? Se a gente pensar muito antes, quais as profissões que existiam? Pouquíssimas, pouquíssimas. E todo mundo vivia, todo mundo trabalhava, todo mundo, né, Eu tinha. pergunto E hoje nas em dia tem palestras, inúmeras, a gente nem consegue. a de vocês, eu pergunto nas palestras, nos treinamentos, bastante sobre isso, né? Quem aqui já ouviu falar, e eu ando pelo estado, né? Semana passada eu estive em São Paulo também, e às vezes tô no interior ali. E às vezes não precisa nem ser só interior também para isso, tá? Pergunto quem aqui já ouviu falar em uma profissão chamada gestor de tráfego, Uhum. tá? Beleza, alguns vão levantar a mão, não são todos. Quem conhece, já tocou em um, bem menos conhece. Bem menos Sim. conhece. Entende? Então, assim, nós estamos num contexto muito novo. Uhum. Muito novo. Tem muito mercado. Exato. Eu até inventei um verbo ali. Como é que eu falei do meme ali, Rafa? Memezar, alguma coisa assim. Vou me memezar. Criar um meme meu. Né? É. Então, E isso não é entretenimento? é entretenimento. Pô, né? tá no pilar. Entendeu? Ó. Porque assim, tudo é novo, né? Então tu tem que te experimentar, tu tem que te colocar ali a prova. Mas eu não quero ser o tiozão do marketing ali, né? E tiozão da internet. Mas assim, pra mim, o ChatGPT, ele é uma ferramenta auxiliar, mas ele só vai poder utilizá-lo ele quando tu souber da teoria. Quando tu souber do que tu tá colocando ali. Sim. Se tu não souber analisar, né, na engenharia, a gente tinha também muitas ferramentas, além da calculadora, tu tem um software que calcula estruturas, onde tu coloca as informações lá e sai um resultado. Agora, se tu não souber analisar o que aquele software te entregou, tu pode estar colocando uma estrutura que não vai se sustentar. Né? Então, assim, às vezes te dá um número e tu acha, pá, deu um número. E aquele número tá correto, nem sempre. Né? Então, conforme tu entra com as informações, né, principalmente tu saber abastecer a ferramenta. E tu só vai saber abastecer a ferramenta quando tu tem conteúdo. Exato. Quando o conteúdo é teu. Né? Quando as informações são tuas e tu sabe abastecer aquilo. Senão qualquer número vai ser gerado. Qualquer história vai ser contada ali E, dentro. de novo, guardar as proporções, o Google sempre foi assim. Sim, e aí as pessoas têm essa rejeição a As isso, fake né? news, né? Quando, na verdade, Dependendo de quanto... que nem a gente falou, olha, vai ter gente que vai botar lá 5 dicas sobre marketing digital. E aí, essa pessoa vai botar isso, vai publicar isso, e outras pessoas vão consumir isso e vão acreditar nisso. Então, se tu que sabe, né, que vai usar a ferramenta de uma forma melhor, não estiver à frente dessas pessoas, e estiver também nesse lugar, que é na Boa. internet, Boa. como é que tu vai combater aquilo? Se Isso aí. escondendo? Isso aí. Não, né? A gente tem que aprender a usar para usar da forma correta e estar onde as pessoas que só copiam estão também. É porque não tem como a gente mostrar uma coisa sem estar vivendo isso, né? A questão do mentor também tem essa relação, né? Então, o mentor... Tem duas coisas sobre mentor, né? Mentor sem mentor, isso eu sempre ouvi muito do Vitor e concordo, né? Mentor que não tem mentor, tu desconfia, né? E o outro é que mentor obrigatoriamente tem que ter passado pelo caminho. Então, se tu for falar de ChatGPT, mas tu nunca usou, é complicado. Se tu for fazer tal coisa e tu nunca fez, vou falar sobre tráfego pago, nunca fiz, é complicado. Uhum. Vai falar sobre faz vídeo, mas tu não faz, é complicado. Então, o mentor tem que passar pelo caminho. Tem que ter o skin da game. Não tem como fazer. Até na palestra que o Potter deu no Mentes Brilhantes lá, uma coisa eu fiquei assim, satisfeito, né? Ele mostrou a história da Netflix, que quebrou a Blockbuster, né? A indústria da música, que perdeu muito espaço para as mídias e tudo mais, mas os livros sempre se manteve na linearidade. Por quê? Porque ali é que tá o conteúdo. Claro, tem muita produção de livro através mas o fato de tu ler e publicar o livro, ter a validação de outras pessoas, né? De verdade. Ter o crivo de editoras e tudo mais, isso permite com que ali esteja um conteúdo. Claro, ninguém quer perder muito tempo lendo livros. Hoje tem ferramentas que te permite absorver conteúdos muito mais rápidos de livro, mas o fato de ter a leitura e praticar a leitura e de ter publicações em livros, isso torna o teu conhecimento
eterna. Valida, eu acho que né? valida. Isso é legal, uma discussão que a gente estava tendo na semana passada. Isso que nós somos do digital, né? Eu estava com um rapaz que trabalha comigo, com o Edu e com o meu irmão, o Alexandre. A gente estava junto numa viagem. A gente foi, por coincidência boa, né? Eu e meu irmão fomos palestrar no mesmo evento, numa universidade lá na fronteira. E aí a gente estava falando sobre isso, né? Primeiro, que esse convite que eu tive para escrever o livro físico, né? Ir lá no lançamento, pegar ele impresso, mesmo que era um capítulo disso. Cara, vou trazer. Voltarei e trarei. Boa. Então. E aí eu fiquei muito feliz de poder materializar aquilo, né? Porque a gente tem muito disso com o livro, né? A gente tem umas coisas com o livro que é meio estranho também, né? Tipo, a gente sai da livraria e já tá esperto, assim, né? Já ficou mais inteligente, né? Só de comprar ele... mas não vem, Tu não sabe vem. ele na mão, assim, Mas a pessoa te olha. parece que vem, né? Tá na estante ali, mas não vem. de pó, leu 1, 2. Mas eu admiti isso pra eles, porque de repente eles não imaginavam que era assim, e eles falaram assim, tá, mas esse livro, mas esse aqui tu não tem ele. Beleza? Obviamente que eu não tenho todos. E hoje, o momento que eu vivo hoje, ele não me permite que eu pegue o livro na mão. Não tem como. Por que não tem como? Porque eu tô sempre fora, muito tempo fora, ou em casa com um filho pequeno. Então ontem eu estava em casa, eu peguei ele no colégio, às 5h15. Das 5h15 até a hora de ele dormir, eu fiquei o tempo inteiro com ele. Eu precisava fazer algumas coisas no computador, não fui. Precisava fazer tal coisa, então a minha esposa veio, a gente jantou junto, a gente brincou junto e a gente foi dormir. Eu fiquei o tempo inteiro com ele. Não dá pra pegar meia hora ali, não dá. Ah, mas não tem. Não queria. Queria fazer aquilo. Aí hoje eu não tô em casa. Já não vou estar. Aí eu volto só amanhã. E ainda hoje vai ser rápido aí num dia. Então eu volto só amanhã no final do dia. Beleza. Só que hoje pra vir pra cá foram 2h30. Amanhã pra onde eu vou são 4 horas e eu vou voltar com 3h45. Aonde eu coloco eles? Pra ouvir. Então eu escuto todos. Não é a mesma coisa. Já falaram que a atenção não é igual. Ok. Foda-se, né? Antes feito. Ah, não. Entendeu? Antes feito que... Cara, foda-se. É aquela história. Qual é o teu melhor... Eu vou pra academia às 7h. Ah, é cedo, na serra, é 2 graus. Qual é o teu melhor horário? O que tu pode ir. Como é que é o melhor livro? O que eu posso consumir agora. Entendeu? É o que eu posso consumir. Ah, quando tiver tempo, tu vai voltar. Ninguém nunca me fez essa pergunta. Tô me fazendo. Tu vai voltar a pegar. Pode ser que sim. Seria muito legal. Não, o prazer de tu ler um livro e tocar nele, folhear. Maravilhoso. É maravilhoso. Tu te conectar com aquilo ali. Mas hoje a vida corrida ela não permite. Então, graças a Deus, tem ferramentas que te auxiliam. Muitas. Né? E também tu ser um profissional onde tu gera conteúdo. E pra mim é muito importante. Né? E eu sigo somente pessoas que geram conteúdo com conhecimento de causa, né? Que são especialistas em determinados temas, porque ali eu me abasteço. É entretenimento, a minha porta de entrada ali é entretenimento. E vai ter também, vai aparecer. E é sobre isso, né? É um entretenimento com conteúdo, busco seguir mais pessoas com conteúdo, mas é assim, de boa. É óbvio que vai em determinados momentos eu vou por uma linha do meu feed ali. E para quem fica em dúvida, né, do tempo do carro também, eu passo muito tempo dirigindo. Óbvio que eu não consigo ficar às 4 horas ouvindo um livro só, ou tipo um assunto, né? Então eu vou navegando em podcasts, em papos. Daqui a pouco eu vou colocar numa rádio porque eu não quero eu escolher. Sim, quero que seja aleatório. Então, mas é muito tempo. Mas eu consumo demais ali. E se eu preciso de um caminho de literatura, eu começo a ouvir todos os podcasts que já gravaram sobre ele, porque hoje em dia não é só mais um. Às vezes a gente tinha o resumo cast, tinha o 15 minutos que dava uma abreviação, o book que lia inteiro lá e alguns. Eram algumas referências. Hoje tem vários podcasts que falam sobre o livro. Discute o livro. Cara, tem vários. Então, assim, eu vou ouvindo em todos. E aí eu começo a navegar em quem discutiu, em quem leu, no resumo. E o que eu preciso absorver ali, eu vou absorver. Exato. E aí, às vezes, quando tu vai no livro, tu vai direcionado. Ah, cara, eu quero... Cara, tem horas que eu tenho que comprar porque eu sou obrigado a pagar aquele negócio lá de tanto que eu já sei sobre aquilo lá. Exato. Pra ter na estante. Eu tô assim com um livro que tá muito difícil de comprar. Não tá muito difícil, tá? É que ele era mais fácil, já foi mais fácil, já foi mais tranquilo e agora a editora não tem mais, então só dá pra comprar na estante virtual e tal. E já passou dos seus R$100. Que é o Love Marks, né, do Kevin Roberts. Então esse livro já não é mais fácil comprar, né? Já semana passada eu deixei o site aberto, fechei e tal, daqui a pouco eu encontro ele, eu compro. Mas eu tô com dever de comprar ele. Esse eu tenho dever. Eu preciso ter esse livro lá, porque eu falo muito sobre ele, já estudei várias coisas, desde a época do branding até hoje, quando eu dou curso de extensão de branding, falo, explico toda a construção de Love Marks, eu preciso ter o livro lá em casa.
Estou com a obrigação de comprar, uma hora ele vai vir. Boa. Eu leio no Kindle e depois compro pra ter na estante. É? eu Deu uma tô lendo obrigação de- bem longo no Kindle também, que tá me consumindo ali, mas eu vou terminar. Não sei se como é que estamos de tempo ali, pô, eu queria perguntar mais uma coisinha pro Marcos, não sei se tu também tá com Não, pressa. eu tô de boa, mas sabe que eu vou dar uma resposta grande já. Então. Não. É mais assim, que tem a parte do marketing que tu gera conteúdo. Gera conteúdo. Que horas, ou como que tu tá, pô, agora eu gerei conteúdo, agora tu tem que te tornar meu cliente. Né? Essa parte hoje, como é que tu te conecta? Claro, tem os teus produtos, mas e como é que tu vende tua posição de venda? Tu chama a venda do teu cliente. Que legal. Isso era um ponto bem deficitário e é legal a gente falar sobre isso, né? Porque Sim, tem muita gente que acaba gerando conteúdo. Não, e às vezes as pessoas olham pra gente e acham que tá tudo certo, Uhum. né? Que tá mil maravilhas e tal, e obviamente que a gente tá sempre querendo melhorar. Querem melhorar muito, os querem melhorar muito, e esse é o caminho. Quando as pessoas começam a fazer marketing digital, elas me dizem, né? Não, eu tô fazendo isso, mas ainda tem que melhorar. Então tá tudo bem, né? Eu também tenho que melhorar. Só pra gente estar no mesmo barco aqui. Então teve um momento que eu tava muito à mercê do que tava acontecendo. E a agenda tava tão lotada que pra mim o caminho era isso. O conteúdo trazia essa venda. Só que não tava vendo uma direção clara do que eu queria vender. Então tava entrando umas coisas que entrava o dinheiro, tudo certo, mas não era o que eu tava querendo entregar, não. Entendeu? Tipo, um volume muito grande, muitas consultorias e tal. Eu falei, não, peraí, a gente vai ter que tomar as rédeas exatamente lá com o que tu tá citando agora. Então, por exemplo, vou mostrar um movimento de venda. Tem uma palestra, que eu vou numa palestra. Eu criei interações, né? E como palestras tem, nem todas, né? Às vezes o cara vai lá e só fala e tal, mas criei algumas interações com o público e tal. E geralmente alguém sai com um prêmio dessa palestra. Beleza. No final, eu faço um gancho que eu tenho um prêmio para todo mundo que tá lá. Então a pessoa vai lá numa automação aqui e digita a palavra que eu peço para ela digitar no meu Instagram. A automação vai trabalhar em cima dela para ver qual é a qualificação desse lead. Se ele chegar ao ponto que eu quero que ele chegue, de me largar ali o WhatsApp dele, no dia seguinte o Edu da minha equipe começa a falar com ele. Porque ele largou o WhatsApp falando que queria um atendimento individual. Não recebeu uma mensagem, mas queria uma mentoria. Né? Mais ou menos isso. Mesmo que ele não tenha entendido 100%, mas ele largou o WhatsApp. Então, nós vamos conversar com essa pessoa. O Edu vai falar com ela, é assim, é assado, temos condições, pode fazer assim, como que pode, o que que precisa. E a gente montou o modelo. O tamanho é esse, o valor é esse, tudo é esse. Não tem adaptação, porque aí é loucura, né? Sim. Pegar 50 contatos de palestras e dizer, pra ti eu vou fazer assim, pra outro eu vou fazer assado. Não, é assim. Né? Aí, quando tu vai ganhar escala, tu tem que criar o modelo e trabalhar em cima dele. Tudo bem perder venda. Eu faria por 500 a menos. Não tem. Uhum. Não tem. O desconto, que é base padrão, todo mundo vai comprar igual. Aí, como tu vai parcelar isso, como tu vai fazer, é outra história. Aí tem as possibilidades. Então, a gente começou a puxar essa venda. Começou a ativar essa venda. As palestras. Poxa, tem uma empresa, além do Sebrae, hoje no estado, que faz a comercialização das palestras, tem uma empresa particular que começou a fazer isso. Não tinha. Uhum. Então tem uma empresa que começou a orientar isso também. Então são movimentos para ter um pouquinho mais de controle e melhorar a questão de ticket versus fluxo, né? Uhum. Porque daqui a pouco tá ganhando bem, tá legal, só que, meu Deus, né? Não tem tempo. Não dá tempo mais para fazer nada. O tempo sempre vai ser um problema para todo mundo, tudo certo, mas eu direcionei muito bem. E é muito estranho, porque o ano passado eu passava às vezes 4, 5 consultorias e dava aula de noite, assim, um tempão. E eu pensei, eu não tenho tempo por causa disso. Hoje eu não faço mais esse nível de consultorias e mesmo assim eu não tô de bobeira. Não consigo, sabe, tempo para dizer, tô de boa. É porque o resto aumentou o ticket e aí eu começo a trabalhar mais e me dedico mais para aquelas coisas. Mas começou a aumentar quando eu comecei a controlar mais para onde a venda ia, assim. Mas antes não tinha não, cara. Que vinha, a gente matava, fazia, dava fluxo, dava grana, mas tava uma loucura difícil de sustentar. Hoje tu vê que tu acertou bem a parte de comunicação pro teu cliente, ele chega bem pra ti. Acertou a venda. Acertou a venda, sim, a estrutura de vendas. Nesse ponto, sim, mas de novo, dá pra melhorar. Sim. Dá pra melhorar. Tem muita gente que tá escapando dessa compra final, chegou até lá no ponto, tá escapando e diz, peraí. Eu e o Edu estão pensando isso todos os dias. E aí, por que esse cara tá escapando? Por que essa pessoa veio até aqui e agora pulou fora?
E aí tu vai fazendo esses ajustezinhos ali. Uhum. Né? Nem sempre o ajuste, não vão pensar aí que sempre o ajuste é o preço. A baixa que vem. Não, não é isso. Tem alguma coisa aí que não tá sendo dita. Então a gente troca o áudio da automação. A gente troca a frase da automação. Aí testa mais 3, 4 palestras. Qual foi o fluxo? Ah, vendeu tantos. Opa, aqui melhorou então. Vamos mais um pouco. Aí, e vai fazendo isso. Que normalmente as pessoas têm muito isso, não, meu preço tá alto, então vamos abaixar o preço porque não tá funcionando. Os clientes sempre dizem, vamos fazer uma promoção. E às vezes não é isso, às vezes, a maioria das vezes não é o preço. Pagar uma mentoria de alto ticket te liberta do preço baixo. Se pode ficar isso como uma lição, pagar uma mentoria de alto ticket para alguém te liberta do preço baixo. Porque se tu pagou, as outras pessoas também vão pagar. Aí tu vai dizer de novo, mas eu não tenho quantas. Beleza. Se tu puder pagar, tu vai te libertar disso. E aí acabou a discussão que é porque tu tá cobrando mais e tal. Não vai ter isso. Tu tá errando na oferta, porque tu pagou 20, tu pagou 15, tu pagou 10. Então as outras pessoas vão pagar também. Não é preço, é comunicação. É o que todos vão falar. E eles vendem. Tu não tem que acertar o teu preço, tem que acertar a tua comunicação. Cara, na verdade, a palavra que se usa mesmo é a comunicação, mas a palavra traduzida aqui é a tua oferta. É a oferta. Uhum. Então é uma pessoa realmente conectar com aquilo que está sendo dito. Muitas vezes a tua entrega é linda, maravilhosa. Se eu chegar até ti, eu só tenho elogios para ti. Mas são poucos que chegam, porque a oferta não é tão atrativa. Não tá conectando tão bem. Então, às vezes, o ajuste, de novo, não é no preço. Muda a palavra, muda o jeito. Agora tem o chat, né? Nos ajuda aí. Como é que eu posso melhorar minha oferta? Uhum. O que eu posso ofertar? Aí cuida para daqui a pouco não ser agressivo ou não ir para uma oferta que não entrega. Aí tem uma linha tênue de essa oferta ser uma coisa que tu não entrega, né? Tem que cuidar. Tem que ter o feeling ali de saber exato o ponto aonde ajustar, né? Vamos chamar... O feeling é bonito, né? A gente pode chamar de discernimento, né? Tipo, é mais sério que isso, né? Exatamente. Tem que saber o que tu entrega. Agora, muitas vezes, de verdade, isso acontece pra mim. Tá? Muitas vezes, a gente tem medo de botar o acelerador aí na oferta. De botar o pé. Tem medo de botar uma palavrinha que tu vai achar que é mais agressiva, só que tu tem isso. Tu entrega, mas dá receio. Pô, aí tu vê o outro fazendo, diz, poxa, aquele cara nem entregaria daqui a pouco, sei lá. Mas tem que ter um pouco de ousadia, né? Cuidar com essa linha tênue, mas um pouco de ousadia também na oferta, senão as pessoas vão passar batido. Porque tem muita coisa sendo ali, não vai chamar atenção. E tem muita gente que tem medo de dar preço também, né? Ah, cara, essa discussão é gigante, né? É eterna. Eu acho que temos, né? Porque só para deixar minha opinião sobre isso, eu não gosto muito quando entra essa discussão de dizer assim, tu não tá dando preço, então tu não quer vender, tu quer ter um amigo e tal. Cara, isso não é a questão que te falaram no marketing digital, isso se chama lá atrás no branding, posicionamento. É posicionamento, eu não vou botar preço Tu pode perguntar o preço no direct, mando na hora. Mas eu não vou botar preço na mensagem, porque posicionamento para mim não tem nada a ver botar preço na hora. Agora, mesmo que for, e não é baixo ou alto. Não é porque é baixo que tu coloca alto que não coloca. A gente trabalhou com uma imobiliária que era em Gramado, que era milhões. Tinha que botar. Sabe por quê? Para não ficar os curiosos perguntando. Dava muito trabalho. Dizer que era 4 milhões, 3 milhões, não sei o quê, a pessoa, então não tem. Então coloca. Sim. Então é posicionamento. Só isso. Então não tem certo ou errado. É posicionamento. É posicionamento. Vem lá de trás. Que precisa. Eu entendi. Marcos, obrigado. Imagina, cara. Eu que agradeço. Obrigado, Léo. Obrigado. Aulas. Aulas. Me coloco à disposição aí para voltar e trazer o livro para vocês. Eu quero o livro, exatamente. Eu gosto do livrinho. Pô, tô ansioso para pegar ele na mão. Vai rolar. Então eu queria agradecer a tua presença. Obrigada por ter vindo aqui, dividido o seu conhecimento com a gente. Também queria te convidar para olhar aquela câmera e convidar quem ainda não te segue para te seguir, conhecer o Marqueteiro Confesso. Muito bem. Então, dentro de canais, e aí alguns aí onde eu estou e distribuindo conteúdo, eu sempre cito o Instagram como principal, porque hoje é o nosso principal, mas site, tem o blog lá dentro com conteúdo atualizado também, tem o canal do YouTube, né, que a Pamela falou, me deu uma dorzinha aqui, né, a gente vai voltar, mas por anos ficamos ali nesse canal e tem alguns conteúdos ainda que reverberam e trazem também muitos seguidores para o Instagram. Pessoas chegam no Instagram e me perguntam, pô, lá no YouTube eu tenho dúvidas aqui. Vocês me encontram sempre por Marqueteiro Confesso. Marqueteiro é com K,
e Confesso com 2 S. Podem chegar lá, se tiverem dúvidas, quiserem compartilhar e falar também sobre o nosso papo aqui, fiquem à vontade, encontro vocês lá. Tá, pra quem chegou Vamos seguir lá. até aqui, não esquece de acompanhar a gente no nosso canal e nas nossas redes sociais, @acoli.digital, e toda sexta-feira ao meio-dia a gente tem um episódio novo aqui no canal. Tchau! Tchau!